Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal CEO, um podcast voltado para ajudar empreendedores e empresários a alavancar não só o seu negócio, mas qualquer área da sua vida. Hoje nós temos aqui dois convidados muito especiais, o Leandro, que é CEO da Lavataria, basicamente uma lavandaria de self-service, um franchising, na verdade, de lavandaria self-service, e temos também aqui o Rafael, que é Head of Marketing da Lavataria também. Então, hoje temos aqui muitas coisinhas para conversar, né? Antes de mais, eu quero agradecer aqui oficialmente a vossa presença, por terem aceitado aqui o convite de estarmos aqui hoje a conversar um bocadinho. Antes disso, eu passo aqui a palavra para a Iola, para ela também se poder apresentar. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio. Quero agradecer a presença de vocês, dizer que é uma honra poder ter uma parte do tempo de vocês aqui em Portugal, que é muito curto. Então, espero que seja uma boa conversa, espero que a gente consiga agregar na vida também de quem estiver ouvindo esse podcast. Exatamente. Então, pessoal, eu queria começar aqui esse momento dando a palavra para vocês e para vocês poderem apresentar um bocadinho, o pessoal que nos está a assistir neste momento e que ainda não vos conhece, apresentem-se um bocadinho, falem um bocadinho sobre vocês. Pode começar aqui pelo... Boa, claro. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vocês vão perceber que eu quase não gosto de falar. A gente já percebeu nos bastidores aqui. Já percebeu, né? Então, eu quase não gosto de falar, eu gosto de conversar bastante. E é sempre um prazer poder dividir o conhecimento e poder dividir no sentido de ajudar as pessoas. Então, a gente tem isso muito no nosso DNA. Lá no Brasil, e é gostoso fazer isso, né? Assim, é muito legal, é um dom que Deus deu pra gente que a gente tem que dividir com as pessoas. E se eu puder sempre ajudar alguém, eu sempre me coloco à disposição. Então, obrigado por essa oportunidade, por esse convite. Estamos indo embora amanhã, né? Assim, tá? É uma viagem demorada e rápida, né? Porque estou há 10 dias quase aqui. Então, obrigado, André, obrigado, Iola, pelo convite, obrigado ao pessoal que abriu as portas daqui. Bom, eu sou o Leandro Silva, eu sou fundador da Lavataria e eu me denomino como um vendedor nato, né? Eu gosto muito da área comercial, né? Então, hoje nós temos uma lavanderia de self-service, como diz aqui, autosserviço no Brasil. É uma lavanderia que é 100% autônoma, né? Hoje nós somos líder no Brasil, com mais de 500 lojas, estamos presentes em todo o território nacional. E agora com esse belo desafio de vir para a Europa, né? Por que um belo desafio? Eu falo assim que vir para a Europa, para mim, não é mais pelo dinheiro, é pelo prazer, pela paixão de fazer negócios, né? E pelo desafio de conseguir trazer uma marca, né? A gente está fazendo um caminho inverso. A gente está trazendo uma marca brasileira para a Europa de lavanderia. E normalmente é o contrário, é daqui, é americana, é europeia que vai para o Brasil. Então a gente quer fazer esse desafio. E é muito gostoso você conseguir fazer isso. Então, hoje eu estou nessa linha de trabalho. Estou me dedicando aqui já quase 1 ano e meio, já em Portugal. Esse ano é a 4ª vez que eu venho para cá. Fantástico. Então, já está quase um português. Já estou quase um português. Eu já fiz quase moro aqui já? Não, eu já fiz até turismo com ele. Já foi meu guia aqui. Já expliquei coisas e tudo mais. Então, essa é a ideia. Eu tenho 49 anos. A Lavataria nasceu desde 2018, de uma necessidade. E aí nós vamos conversar sobre isso, mas eu tenho 49 anos, sou pai de 2 meninos, sou casado vou fazer 26 anos de casado. Então, esse é o Leandro e vendedor. Vocês vão perceber que eu vendo pra caramba. Vocês vão sair daqui querendo comprar uma franquia nossa. A gente já quer, já. Que bom. Rafael. Eu sou o Rafael, sou Head of Marketing da Lavataria. Estou na Lavataria direta e indiretamente mais ou menos há 5 anos. Antes era um prestador, era o executivo de contas, cuidando da parte de expansão da Lavataria, né? Fazendo a parte de tráfego, gerando leads. E agora estou aqui cuidando do desafio tanto da parte Brasil quanto da parte Europa, né? Então, inclusive, estou vindo aqui para a Europa, a gente vai começar por Portugal, mas depois vamos dominar toda a Europa. Aí eu vou contar um pouquinho do nosso plano de marketing para seguir com esse processo aqui. E queria aproveitar e agradecer vocês dois por essa oportunidade incrível. Nos encontramos na feira, né? Exato. Foi super legal, uma coincidência do destino, sensacional, mas que a gente adorou, e agradecer de coração estar
aqui nesse dia. Assim, boa. Obrigado, nós que agradecemos. E Leandro, disseste que vocês começaram então em 2018, né? Sim. Antes disso, tu já tinhas tido assim, alguma experiência em empreender? Foi a primeira vez que empreendeste? Isso é uma pergunta. E já vou aqui Claro. colocar uma outra também, que é: como é que foi esse início, né? De tu começares lá em 2018 a quereres empreender? Ou seja, deves ter aberto uma loja ou outra. Como é que foi esse processo? Eu trabalhei em 2 grandes empresas no Brasil por 10 anos, em cada uma, né? Então eu trabalhei antigamente chamava Brahma, Cervejaria Brahma e Ambev, lá no Eu Brasil. provei lá no Brasil, muito boa. Ah, é? Eu trabalhei por 10 anos lá, de menino até adulto, né? Então eu fiz faculdade, eu trabalhando na Brahma, fui executivo da Brahma, fui gerente de marketing em São Paulo, né? De uma região de São Paulo. Me deu uma bagagem muito grande, é uma empresa voltada à área comercial, à venda, muito. Tive alguns outros trabalhos, mas assim, a minha faculdade de vendas foi ali na Brahma. E depois eu trabalhei numa companhia de telecomunicações, que era Claro, é a Claro, no Brasil. Eu acho que aqui não tem, né? Não, aqui Não. Aqui faz roaming com uma companhia daqui, por mais 10 anos. Então, e a Claro, eu trabalhei na área comercial por 5 anos e alguns meses. E depois eu saí da empresa e comecei a empreender para ela. Ok, Nesses boa. 10 anos. Então, eu cuidava do interior de São Paulo, de um pessoal que fazia venda de planos corporativos. E depois eu passei a ser uma revenda de planos corporativos, né, como empreendedor. Eu fui demitido da empresa e o meu diretor falou: olha, você é um cara que gosta de fazer inovação, comigo não dá certo, eu não gosto desse seu jeito, mas de repente empreender, se você quiser, você pode ter oportunidade. E rapidamente, em um mês, eu comecei a ganhar 3, 4 vezes mais do que eu ganhava como executivo e era um bom salário na época, né? E ele, sem querer, ele me deu a oportunidade de começar a empreender. E eu fiquei na Claro até 2012, mais ou menos, nessa empresa, empreendendo já nesse final. Pouquinho antes de terminar, porque esse processo terminou, eu comprei uma empresa de odontologia. Nada a ver com a minha vida. Nada a ver. Mas eu comprei porque era um desafio. Eu tive conhecimento sobre esse business e era assim, a gente queria montar uma rede no Brasil, e o Brasil é muito extenso, e vender planos de odontologias para as empresas. E aí eu comecei a tirar um pouco o pé da telefonia e comecei a empreender nessa empresa. Nós compramos a empresa com 4 vidas. Vidas são clientes, né? E aí, em 2 anos, eu tinha 55 mil clientes nessa empresa. Eu e mais 3 sócios. E aí nós tivemos uma oferta de compra de uma multinacional e eu realizei a venda da empresa, não para a multinacional, porque eles continuaram para os sócios, eu queria sair. E aí começou a minha vida empreendedora, né? No finalzinho da Claro, como um negócio que eu conhecia, e depois em odontologia de uma coisa que eu não tinha nem ideia do que era, mas eu queria vender. Vender, eu vendo qualquer coisa, né? Então, assim, eu me aprofundo e é legal sempre com honestidade. Depois que eu vendi essa empresa, eu fiz algumas consultorias de venda até nascer a lavateria. E aí veio a lavateria por uma necessidade. E eu falo isso, né? Às vezes a necessidade nos obriga a aprender e a exercitar a mente e pensar como é que eu posso resolver. Eu fiquei sem uma secretária do lar, que cuidava das coisas de casa, né? Minha casa no Brasil tem 490 metros quadrados. É assim... Enorme. É enorme. Precisa de uma boa gestão. Somos em 4 em casa, então na época eu tinha meus filhos pequenos, e a pessoa que cuidava dessa casa, das roupas e tal, ficou 30 dias fora. E aí eu fui precisar de uma lavanderia. E aí eu descobri o quão caro é. Falei, meu Deus, vou quebrar se eu ficar lavando a roupa sempre na lavanderia. Minha esposa trabalhando comigo, não ia dar certo. Aí eu descobri que era um negócio extremamente caro. Eu falei, poxa, se é caro e se tem bastante usabilidade, se as pessoas utilizam esse serviço, é porque tem demanda. E aí eu fui começar a estudar um pouco, né? Aquilo ficou latejando em mim, né? Ficou, caramba, o que eu posso tirar de proveito nisso? A cabeça empreendedora. Aí foi um sinal. Um dia eu estava numa casa que eu tenho de lazer, uma casa... a gente chama de rancho lá, mas é como se fosse uma casa em Algarve. Lá onde eu moro não tem praia, tem rio.
Ia ter um programa no Brasil que chama Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Apareceu lá, invista R$35.000, né? Depois vocês convertem em euro, né? E ganhem R$5.000, e ganhem €1.000, vou colocar assim. Né? Invista 7.000 e ganhe 1.000. Falei, poxa, o negócio é legal. E eu fui ver a lavanderia, e aí, poxa, eu precisei, tive um sinal aqui, vou me aprofundar. Eu estava bem capitalizado, liguei para comprar, e a empresa, que era uma franquia, né? Ela falou, não posso te vender. Eu falei, por quê? Porque onde você quer, já vendi para todo mundo. Eu falei, pô, então esse negócio é legal. Mas era do jeito que eu ia, que eu vi que estava caro. Eu falei, então eu vou criar um negócio diferente. Eu vou criar um negócio para uberizar. Uberizar é popularizar isso. Por quê? Porque eu falei assim, olha, eu vou criar um negócio para vender para as pessoas de baixa renda. Que é a pessoa que não tem tempo, a pessoa que trabalha o dia inteiro. As mulheres estão se jogando no mercado de trabalho, estão tendo menos filhos, os apartamentos cada vez menores no Brasil. Falei, eu vou criar planos de serviço. E assim comecei, né? Eu montei uma lavanderia para mim, fiquei 2017 inteiro dentro de uma lavanderia. 2018 eu comecei a vender franquia, e vendi uma por mês. 2019 eu vendi 46 unidades. Aí 2020, na pandemia, a gente lançou essas lavanderias que a gente criou, era uma lavanderia tradicional. Busca, lava, passa e entrega. Eu fazia tudo isso. Então eu tinha passadeira, engomadoria, eu lavava as roupas, né? Eu secava as roupas, eu fazia o delivery, ainda entregava. E a custo baixo mesmo, baixíssimo. Em 2020, um fornecedor meu falou, olha, tem uma tendência do mercado de autosserviço vindo para o Brasil, dá uma olhada nisso. Na verdade, ele queria me vender mais máquinas, porque nesse modelo que eu tinha, só usava uma. Não autosserviço, no Brasil, ele falou, mas tem que montar com 3 conjuntos de máquinas e tal. Fui dar uma estudada, fui conhecer uma que era híbrida, adorei. Liguei para minha esposa às 7 horas da manhã, viajando a semana inteira, e falei, tô lavando a roupa. Como assim você tá lavando a roupa de casa? Falei, não, tô lavando a minha roupa. Tudo que eu usei, eu tô lavando aqui, tô secando, vou dobrar e vou embora com a roupa limpa da semana. Tava em São Paulo. Tirei um monte de fotos, fiz um projeto e lançamos a Lavateria Fest. E assim nasceu a Lavateria Fest. E aí veio a pandemia. Exato. E aí, 3 na pandemia, dias como é que foi? depois. Eu achei que a gente ia naufragar o projeto. Eu achei que não ia dar certo. Ficamos 15 dias em casa, trancados. Né? Lá foi menos severo que aqui, a restrição. Pelo menos no começo. Ficamos 15 dias. Eu sou extremamente agitado, quase fiquei doido. Eu quase fiquei louco em casa. Mas eu fiquei pensando de como é que eu faria isso. Falei, olha, ninguém pode ter contato com ninguém. A lavanderia, as pessoas não vão querer ficar num ambiente fechado. Eu já tinha franquias em operação. Naquele momento tinha 50 e poucas unidades em operação. Lancei um produto novo e não sabia o que ia acontecer. Falei, enfim, vou tocar, né? Eu vou tocar mais um período para entender. Aí ficamos 15 dias em casa, depois aumentou mais 15 dias. Aí a segunda quinzena, segundo 15 dias, eu fui para o escritório sozinho. Falei, bom, eu não posso ter trabalho, mas eu vou para o meu escritório. Eu não vou ficar doido em casa. E comecei a pesquisar campanhas e começamos. A gente estava com uma campanha no ar que a gente não parou e começou a vir candidatos, prospects, querendo comprar franquia no período da pandemia. Poxa, como assim? Né? E aí, a gente fez uma campanha com uma agência, depois o Rafa vai explicar onde é que ele entra aí. Que aí o Rafa trabalhava nessa agência que cuidava dessa conta, ele cuidava disso. E começamos a vender franquia no meio da pandemia. Fantástico. Ou seja, num cenário em que tudo ia, né, todo mundo falava, vai acabar, negócios vão fechar, vocês estavam ali a... A gente fez exatamente o movimento inverso. Exato. Enquanto todo mundo reduzia o ritmo, a gente acelerava o ritmo. Porque naquela hora não tinha oportunidade do que a gente fazer. Ou a gente acelerava, ou o projeto todo ia naufragar. Então a gente aproveitou... Ia quebrar a empresa, né? Total. Porque assim, era um modelo hoje, e é o que a gente comenta muito no meio do franchise. Quando você olha um modelo de negócio onde ele tem menos de 100 unidades, ele está muito para o franqueador, né?
pro franchising, ele tá muito no risco ainda. Uhum. O modelo que é validado e realmente vai crescer é o modelo acima de 100 unidades. Ok. Então, como a gente tinha 50 naquela hora, a única opção era avançar. Uhum. Então, Exato. foi onde a gente seguiu esse processo. E vocês diriam, então, que para um empreendedor que está no momento de crise, ou ele vai lá e dá tudo, ou ele desiste logo? Eu falaria o seguinte, ele não tem opção de desistir. Porque ele pode dar tudo e acabar com o negócio dele, ou ele pode desistir e acabar. Então eu prefiro dar tudo e se der certo eu acerto, Exato. né? Então eu falo que empreender no Brasil, na Europa, no Paquistão, qualquer lugar, é a mesma coisa. O empreendedor, primeiro ele tem que ter vocação. Qual que é a vocação? Porque vocês estão empreendendo, nós estamos empreendendo, né? Você passa durante o dia por vários momentos da sua vida. Então você, com certeza, você não vai dormir do jeito que você acordou. Você acorda feliz, aí você fica triste, fica bravo, vem um problema, porque a gente também tem a vida pessoal, Claro. né? Vem um problema com a esposa, ou com o esposo, vem com os filhos, ou com a No escola. nosso caso é o sócio, então meu Exatamente. sócio é meu marido. Exato. Eu vivo isso também, que a minha esposa trabalha comigo. Minha Então, esposa sabe como é que é. eu A vi- gente se identifica. Exatamente, então eu vivo isso e a gente tenta não ter esses atritos, mas acontecem, né? Claro, claro. Acontecem com o fornecedor, você mexe com a vida das pessoas. Exato. Exato. Então, e para tudo isso, você precisa ter uma vocação. Você não pode desistir. Quem desiste de empreender é porque não tem essa vocação. Exato. E tem vocação para empreender, como tem vocação para ser jornalista, como tem vocação para ser de marketing, como tem vocação para ser caixa de supermercado e gostar do barulho, sabe? Então, acho que primeiro de tudo é você ter paixão por aquilo que você faz. Então, eu tenho paixão pela área da venda. Então, eu consigo pegar essa minha paixão, entender o produto, e é o que é legal, e vender com honestidade. Então, quando você vende com honestidade, com paixão, você vende para a pessoa tem tudo para ter sucesso, mas ele também precisa ter vocação para adquirir aqui. Então, o empreendedor que na primeira dificuldade ele desiste, ele não tem vocação para aquilo. Então, eu falo assim, cara, se você tá em dificuldade vai ter, tá? Claro. Porque não pensa que eu abri lavanderia e tinha fila de gente querendo usar. Imagina, eu tive que fazer um monte de coisas e inventar coisas. Né? O empreendedor, ele é um inventor, né? Exato. Ele está a todo momento inventando as coisas para poder que o negócio dele não naufrague. Então, se você, na primeira dificuldade, você perder a fé, então a tua ideia não era legal. Ou você não é uma pessoa certa para aquilo. Para vocês terem uma ideia, hoje com 500 lojas, eu já tive franqueados que não tinham a vocação para trabalhar comigo. E a loja dele não ia bem. E a gente colocou um outro franqueado, triplicou o resultado em 2 meses. Exato. Então, assim, às vezes não é o business, não é o negócio. Às vezes é a paixão que você tem por aquilo. E ninguém é Exato. obrigado a ter vocação. Exato. Exatamente. Né? Porque eu falo assim, tem gente que tem vocação para tocar violão. Que pega o violão, tem ouvido absoluto. Meu filho é assim, meu filho mais velho ele é assim. Ele tem ouvido absoluto, bate uma coisa, ele sabe a nota, ele toca qualquer instrumento. Eu toco violão, mas eu preciso estudar. Eu preciso me dedicar. Então, eu tenho uma certa vocação, mas se eu não deitar nela, se eu não praticar ela, não vai dar certo. Então, tem gente que tem sorte e tem gente que faz a sorte. Exatamente, Perfeito, exatamente. perfeito. Isso aqui vai dar um bom corte. Exato. E tem. Não sei se vocês têm percebido isso, mas parece que com a ascensão da internet, tecnologia e digital e isso tudo, parece que é uma obrigação de todas as pessoas terem uma veia empreendedora. Ah, Parece que todo mundo tem que ter uma veia empreendedora. E eu não acho que isso seja certo. Porque, pra já, se alguém empreende, tem alguém que precisa trabalhar pra quem empreende. sim. E tá tudo bem. Tipo. Não tem nada, é vocação, não tem nada errado aí. Exato. Exatamente. Entendeu? Então, eu sinto, às vezes, que principalmente para os jovens, parece que é uma obrigação a pessoa ter um negócio, aí ela vai lá, tenta, aí não dá certo. E às vezes a pessoa continua ali insistindo naquilo e não tá resultando, não tá dando certo. Porque ela simplesmente não quer dar um passo atrás porque ela não quer ferir o orgulho. Sim. Então, não, eu não posso. O que os outros vão dizer de mim
Se Que besteira, eu... né? Exato. E vocês já passaram por isso, assim, por essa situação de querer avançar em algo e não avançar porque as outras pessoas iam dizer alguma coisa? Ou isso nunca foi uma questão pra vocês? Eu acho que um grande exemplo é o modelo da Store. É. Eu tenho um amigo aí no Brasil, chegou a ter mais de 1.000 franquias. Ele tem um Uau. produto de filtros de água, olha só. Ok. E franquias de filtros de água. Uhum. E quando eu montei, ele falava assim, você é maluco, esse negócio teu vai naufragar. Eu, cara, mas por quê? Ele falou assim, porque você não tem produto. Então, você faz um contrato de 5 anos com o teu franqueado, daqui 5 anos ele não precisa mais de você. Ele vai embora. E todo dia, toda vez que eu ia jantar com ele, tinha um encontro com ele, ele falava a mesma coisa pra mim, eu ficava com aquilo na cabeça. Eu falei, pô, ele tem razão. Mas eu não vou dar ouvido. Ele tem razão, mas lá na frente eu vou achar uma saída. Porque agora eu não posso ser contaminado. Eu falo que isso Exato. são os corvos, né? Quando eu dou treinamento de vendas, eu falo assim, tirem o corvo de perto de vocês. Perfeito. Porque o corvo, ele fica, e é normal. E às vezes as pessoas não falam aquilo que é pra te ofender. Exato. Ela fala aquilo, às vezes, pra te proteger. Uhum. Pra te Porque falar ela assim, olha... acha que aquilo ela né, acha pode dar um bom conselho, Isso. né? Ela acha que aquilo que ela tá falando pra você, aquilo que você está fazendo, né? Ela tá tentando te proteger. Olha, você vai perder dinheiro, você vai perder amigos, você vai perder saúde, você vai afastar da família. É porque dentro do contexto dela, muitas Sim. vezes, é verdade. É a limitação de visão da Exato. pessoa. E também não tá errado. Exato. E tem que existir. Mas existe um ponto que você tem que tirar. E qual é esse ponto? É o ponto que ela começa a te minar. Exato. Porque, sem querer, né, Rafa, você acaba tendo isso em casa com a esposa, por exemplo. Quando eu fui montar a lavateria, a gente tinha uma franquia desse meu amigo de filtro de água e estava indo super bem. E a minha esposa falava assim, cara, para com isso, você é maluco, você não sabe lavar roupa. E eu não sei mesmo. Até hoje eu não sei. Ok. Mas quando você vende, tem dinheiro, você contrata quem sabe. Eu não sou um bom marqueteiro, mas eu contrato bem uma pessoa, um profissional, um executivo que sabe fazer. Exato. Eu não sou um bom fotógrafo, videomaker. Eu faço os meus vídeos, mas eu tenho dinheiro para contratar alguém que faça isso. Eu não sei, eu sou um bom arquiteto. Então, quando se há dinheiro, não se há problema. É isso que eu tento colocar na cabeça das pessoas quando vêm falar comigo sobre cobrar um barato por um serviço. Porque aqui em Portugal, a parte do digital ainda está em ascensão, né? Então, no Brasil já está muito mais à frente, já tem um mercado com muito mais sociais mídias, com muito mais agências de marketing e tudo. E aí, vem muitas vezes pessoas falar com a gente, perguntando assim, mas como é que vocês conseguem cobrar esses valores? Como é que vocês conseguem cobrar, sei lá, 2.000 euros para fotografar um evento? Aí eu falo assim, pra já é precificação. É valor, não é preço. Pronto. Exato. Pra já eu preciso pagar as pessoas que trabalham. Ponto número 1. Ponto número 2. Se eu não cobro um valor decente, se eu não cobro o valor que eu tenho que cobrar, eu não vou conseguir contratar gente pra me dar qualidade. Boa. Não tem como. Uma coisa não casa com a outra. Se eu cobro barato, eu automaticamente sou ruim. Porque eu não tenho dinheiro pra contratar quem é bom. Sim. Isso é um fato. Hoje o mais importante quando a gente fala de marketing é o foco na qualidade. Não é quantidade mais. Passou-se o tempo, principalmente no digital, que era quantidade. É fazer 454 stories por dia, né? A gente tem um grande influencer lá que você entra no Instagram dele, é uma bolinha. Não dá nem pra né? ver. Não dá pra Não dá ver pra ver. o quanto Não dá. que o cara faz. Mas assim, cara, se você fizer com muita qualidade o que você faz, traz muito retorno. Um grande Exato. exemplo nosso que aconteceu aqui, inclusive, o Leandro fez alguns stories, né? A gente tem todo um cronograma para ser feito enquanto a gente vai fazendo viagem e tudo. E ele fez isso e uma pessoa desceu de Lisboa, né? Uma outra concorrente desceu de ontem Lisboa para Portimão para ver a nossa unidade que estava sendo inaugurada. Pra me conhecer. Para conhecer. Fantástico. Concorrente do Brasil. Uau. Ela falou assim, olha, tô te seguindo há uns 6 meses e quando eu vejo que é concorrente, eu não sigo. Porque eu também não quero me contaminar. Exato. A Então, comparação, às vezes, Não me importa o que contamina, eles estão né? fazendo. Sim. Porque senão eu perco do meu foco. Perfeito. E eu sou assim, eu não sigo concorrente. A não ser quando o concorrente é meu amigo. Porque eu tenho alguns amigos, eu sigo, mas também não olho. Né? Procuro não me contaminar com isso. E aí ela falou assim, olha, eu tô te seguindo há 6 meses
E eu tô vendo que você tem um movimento legal. Ontem ela desceu lá na nossa loja que estava em inauguração. A hora que eu cheguei, parecia eu não sei explicar. Foi um tipo, cara, tô te conhecendo, mas... Quando conhece uma celebridade... E não é assim. Era Justin Bieber. De verdade, a gente não tem essa. Por quê? Porque a gente faz tantas coisas legais, né, Rafa? E o Rafa foi um acerto muito grande que eu tirei ele da agência que ele tava. Falei, cara... A seguir, eu quero saber essa história. Foi um acerto muito grande e foi no momento certo que ele veio. E hoje a gente tava conversando vindo de Portimão pra cá. Ele falou, cara, tô tendo um déjà vu aqui de um pouquinho antes da pandemia, porque a gente conversou antes da pandemia. Aí veio a pandemia, eu falei, não, fica lá, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E agora ele veio. Então foi um acerto muito grande. E a gente programa as coisas. Então, isso é muito legal. E lembra que eu vou sempre frisar aqui a verdade. Por exemplo, eu faço parte de todos os grupos de franqueados. Com o meu número, tá lá. E não toca, eles não me ligam. E todo mundo fala assim, você é maluco? Você vai participar com os franqueados? O franqueado vai te mandar notificação, vai ficar falando, mandando mensagem para você resolver qualquer tipo de problema. Eu falo, não, cara, eu não tenho problema. Eu tô ali. Quando o franqueado me liga, e é uma postura que a gente coloca na rede, é que de fato realmente ele precisa. Ele necessita falar comigo. Ele não liga para desabafar ou tá com algum problema com o Rafa, por exemplo. Não. Ele só liga para alguma coisa que, olha, Leandro, tentei todos os caminhos e não consegui. Então, tô te ligando. Então, assim, vocação, verdade, disposição, energia. Você tem que ter tudo isso para empreender. Tá, afim? Seja feliz, não importa os seus problemas. Bota energia no teu negócio. Exato. As pessoas têm que chegar perto de você e sentir que você é uma pessoa quente, uma pessoa que tá... Agora, se você murchar, quem é que vai te comprar? Pô, você não cobra caro, você cobra o justo. Porque eu falo assim, cara, você acha caro eu cobrar R$2.000 para cobrir um evento? Ah, eu acho. Então tá bom. Então eu vou cobrar 100 e vou com o meu celular lá e vou fazer... Não, mas isso eu não quero. Peraí. O que você quer tem um valor. Agora, se eu fosse te entregar só lá, eu vou lá, eu e meu esposo, vou fazer a filmagem, vou tirar umas fotos, um selfie e tal, ok. Mas você só vai me contratar uma vez. Então, eu vou te entregar um valor sobre isso. Exatamente. E esse é o valor que eu custo. É o custo do meu negócio. Eu tenho que ganhar dinheiro, não tenho que trocar dinheiro. E não é pecado ganhar dinheiro. Exatamente. Não é pecado você ter um carro bom. Não é pecado você morar num lugar bom. Não é pecado isso. E as pessoas têm que entender isso. Porque vem a vitimização, né? Você tem ou não. E hoje, quando você olha isso, o serviço tem muito a ver com o tempo. Fora o tempo que você leva para executar o serviço, que nem tirar as fotos do casamento. Sim. Tem o tempo que você gastou para aprender tudo aquilo, né? O seu planejamento, a sua rotina. Investimento, né? Para chegar grana. naquilo. Então, assim, tudo isso tem um custo e precisa ser levado em consideração. O exemplo do casamento é muito bom, porque você vai deixar provavelmente de ter um final de semana para fazer uma atividade para um terceiro. Que nem conhece. Que nem conhece. E que você nem foi convidado. Você não está indo lá como convidado, você está indo como staff, né? Como trabalhador. Então, tudo isso precisa ser valorizado, né? É uma troca que todos fazem, né? E essa troca tem que ser justa para os dois lados. Exato. Um casamento não custa barato. Não. Então, a gente sabe que tudo tem que ser relativo ao que acontece. Exato. Não, e isso que você falou agora faz todo sentido, porque principalmente quando a gente fala da área criativa, Sim. todo o repertório que o profissional tem influencia diretamente na qualidade do trabalho. Exato. E quando a gente fala de repertório, a gente não tá falando só de qualificação profissional. A gente tá falando de todas as viagens que a pessoa já fez, de todo... Conteúdo, né? Exato. Experiências de vida. Os amigos, as conversas que a pessoa tem, isso tudo influencia no resultado. Sim. Então, se a pessoa quer ter um resultado muito grande, ela vai ter que investir muito nessas Sim. outras áreas e, consequentemente, o valor do trabalho vai ser um valor mais alto. Com certeza. E vale. Vale? Eu levei Vale. mais de uma década para estar sentado nessa mesa aqui. Mais de uma década. Foi uma construção de marketing Investimento, né? para ser feito, muitas horas estudando, fazendo todo o planejamento. Eu e o Leandro já quebramos a cabeça e já refizemos projetos, vai para lá, vai para cá.
Esse ano foi um ano incrível pra gente, Foi. como projeto do que a gente executou. A gente focou muito no off-market mesmo, fazendo feiras, fazendo um trabalho ali incrível. Tanto que Portugal foi sensacional. A gente chegou assim, cara, é a primeira vez, a gente estava com a expectativa da primeira feira. Pô, é a primeira feira que a gente está fazendo, que a gente vai sentir o gostinho, porque no Brasil a gente usa até um termo lá, o macaco velho já. Então tá fácil fazer, porque a gente já sabe quanto tem de movimento, a estrutura que a gente leva pra Já feira sabe é o que esperar, outra. né? A gente fez a feira da BF, né, que é a irmã da APF aqui, né, e é a maior feira de franchise do mundo. Passou brutal. Las Vegas, que era a maior feira. E lá a gente levou mais de 30 pessoas para atender. Aqui a gente tava com 6, né? A gente ainda veio, vamos levar sobrando, né, para estar tranquilo. E mesmo assim, graças a Deus, a feira foi sensacional pra gente. Então, é esse projeto que a gente vai desenhando para construir juntos, né? Isso tem um valor. Exatamente. Se vocês olharem as feiras que a gente faz no Brasil, a feira que a gente fez aqui, fazia muito tempo que eu não faço nesse modelo. No Brasil, a gente leva stand, a gente, só para vocês terem uma ideia, tipo 2, 3 mil euros só de frete para levar o stand para montar. Depois olha na rede social para você ver, é uma coisa gigante que a gente faz, a gente leva videomaker. Essa daqui, viemos nós dois, aí o Matheus veio de férias, colocamos uma camiseta nele, mandou trabalhar. Coitado do Matheus. Aí veio a franqueada de Porto, veio os 2 franqueados de Portimão, veio o meu fornecedor de sistema, cara, todo mundo atendendo. Eu acredito que nós, aqui, a gente teve... acho o maior fluxo de pessoas no nosso estande. Porque nós não paramos. Nenhum dia era o primeiro dia foi das 15 às 7, né? Isso. E no segundo dia, das 10 da manhã às 7 da noite. Nós saímos sem voz, cansados, exaustos, assim, de tanto trabalhar. Não, eu lembro que a gente deu umas 2 voltas no pavilhão e a gente ia falar com vocês na primeira, aí tava cheio, a gente assim, não, vamos passar e depois a gente vem. Aí a gente voltou, continuou, aí a gente ficou à espera. Foi. E muito bom que mesmo, dá para ver até mesmo com outras empresas que estavam lá também na feira e tudo mais, que o pessoal já estava meio cansado e tudo mais, e vocês estavam lá, tipo assim, estamos aqui para atender vocês e... Quando faltavam 10 minutos para terminar, a gente começou a encerrar, porque para ir embora. Aí chegou mais uma pessoa, nós ficamos mais 20 minutos depois do horário conversando com ela. Exato. É sobre isso, né? Essa atenção. Então, eu falo assim, ó, por exemplo, na APF a gente devia ter 30 expositores, mais ou menos, 40 expositores. Poxa, por que não tinha mais? Por que as pessoas não colocaram os produtos deles lá para vender também? Porque não acreditaram? Porque existe um custo, existe um investimento para isso. Mas lembra da fé? Você tem que ter fé. Exato. Pô, imagina assim, ó, se tem investimento para quem está aqui participar de uma feira, imagine para nós que ganhamos em real e gastando em euro. A gente atravessou um oceano, literalmente, para vir pra feira. oceano. E meu dinheiro aqui, ele não vale 6 vezes menos. Exato. Né? Então, você imagina isso. Então, assim, se eu não tenho essa fé, se eu não tenho essa disposição, porque eu poderia muito bem ter mandado o Rafa, mais uma outra pessoa para vir para cá, tava tudo certo. Mas eu gosto de estar no meio participando. Eu abri mão da família no Brasil para estar aqui por 10 dias. Isso tem um preço. Exatamente. Né? Porque o meu negócio ele é multiplicável. Ele vai lá, olha a minha máquina, ele compra a máquina igual. Ele vê o sistema de pagamento, ele pode comprar o sistema de pagamento. Ele vê mais ou menos o meu layout, ele vai montar um layout muito parecido com o meu. No Brasil, todo mundo usa 3 máquinas. Então, a gente tem muitas escolas, né? Nós fizemos muitos alunos no Brasil, copiando a gente. Mas tem uma coisa que eles não têm. O Leandro. Exato. Essa energia, essa pegada. E eles também não participam de um negócio que é extremamente importante, que é de uma rede. A gente tem hoje no Brasil 57% tem mais de uma loja. Então você não compra 2 vezes uma coisa ruim. Exato. Exatamente. Mas é que o próprio fato de você estar no grupo dos WhatsApps com os franqueados Sim. já mostra muita transparência. Sim. E acho que eu não tenho uma franquia, mas acredito que
a transparência é algo essencial para qualquer Sim. franquia grande que queira escalar, porque É não uma tem relação como. ganha-ganha. Exato. O meu interesse é o mesmo que o seu, Exato. em escalas diferentes. Exato. Nós cobramos royalties no Brasil e aqui também fixo. Uhum. Por quê? Porque eu não quero ser seu sócio. Eu quero ganhar só aquele pedacinho que me pertence. E agora, quem tem que ficar com a maior parte são vocês. Yeah. Porque vocês colocaram, a gente fala isso, né, Rafa? Vocês colocam, o franqueado coloca o dinheiro, às vezes, da vida dele. Exato. Às vezes ele trabalhou numa empresa por vários anos, era um funcionário público, trabalhou num banco, ele faz um acerto, ele pega o dinheiro, ele vende o carro, complementa, e ele coloca num sonho, que nós fazemos muito bem, que é a venda do sonho. Exato. Nós vendemos muito bem, mas existe o passo a passo, vão existir as dificuldades, não vai ter gente esperando para lavar roupa naquele dia, vai ter um monte de coisas que vão acontecer que eles acabam desistindo. Então, nós não temos o direito hoje de estragar o sonho das pessoas. E é um cuidado que a gente tem. Nós chegamos, a gente no Brasil chega a devolver dinheiro. Não, cara, desculpa, você não pode entrar aqui. Você não está preparado para isso, você vai perder o seu dinheiro, vai me culpar por isso, e eu não quero ser o culpado disso. E a gente manda fazer, ó, devolve. Lá nós temos o Pix, aqui tem MBWay, né? Então, assim, ó, eu ligo pro financeiro, devolve. Não, mas, cara, devolve, faz uma rescisão de contrato, que é melhor agora do que daqui 2 anos com um problema. Exato. Nós temos 500 lojas e nós temos 3 ações. Uma culpa nossa, que nós erramos, nós liberamos uma área e que não era para ter liberado, e a hora que foi visto que liberou essa área, tentamos recuar, o franqueado se sentiu ofendido, erramos, pagamos por isso. E 2 é o contrário, o franqueado acha que é dono da área, mas não é. Então, essa nós já ganhamos. Então, assim, nós não temos problemas com a rede. A gente é isento. Claro, às vezes você precisa pôr o crachá, e ser empresário é isso. Porque às vezes você precisa mostrar quem manda. Exato. Você não pode ser bonzinho a todo momento. Porque quanto mais, desculpa o termo que eu falo aqui, mas quanto mais você abaixa a calça, mais chicote você leva. Exato. Então, às vezes tem que falar assim, alto lá. Quem manda aqui sou eu. Para aí. Nós falamos muito que existe uma diferença entre nós sermos bonzinhos e sermos pessoas boas, né? Sim, A Yola fala é muito diferente. isso. É diferente, porque o bonzinho é, lá está, essa pessoa que aceita tudo, que o cliente vem ou o parceiro vem e decide tudo e nós, tá bom, tá bom. Não, nós temos que aprender a ser pessoas boas, que quando a gente tiver que dizer que não, a gente vai dizer que não. É que nem, você já tem filhos? Ainda não. É que nem criar filhos. Exato. Né? Meus filhos são meus amigos, mas às vezes eu preciso ser pai. Exato. Exato. Exatamente. E quando você escolhe ser um franqueado, você está escolhendo ter padrão. Você está Exato. comprando um modelo pronto, um modelo validado. No nosso caso, um modelo mais de 500 vezes validado. Então, porque a gente Funciona. tem mais que isso de unidades que funciona muito. E aí sempre surge o mestre dos magos, que a gente olha lá. O gênio. O gênio, o cara que tem a ideia que ninguém teve das 500 pessoas. A gente hoje tem mais de 2.000 pessoas direta e indiretamente na lavateria. Entre franqueados, fornecedores e outras pessoas. Cara, a gente já pensou na maioria das ideias. E aí a pessoa, às vezes, se sente ofendida de falar, olha, não dá. O que você está querendo não dá. Você escolheu ter uma franquia. Eu preciso manter o padrão. Porque, assim, é igual eu tô vendo planta aqui. Se eu libero para todo mundo ter uma planta, daqui a pouco eu tô vendendo flor. Exato. E não é isso. A gente não vende produto. A gente não tem... A gente lava roupa. Esse é o nosso foco. É lavar roupa. Então, 100% do nosso foco vai estar aí. Qualquer coisa que traga isso... A gente olha, analisa, mas em 90% dos casos a gente fala, não, mantém o foco. 99% a gente tira. 99%. Tira. Tem que manter o foco. Porque assim, quando você é empresário, quando você está olhando isso, você precisa analisar esse foco que você está indo pro objetivo. A gente estava conversando vindo da viagem de um franqueado nosso, da região perto de São Paulo, capital, que ele fez exatamente o que o Leandro falou. Ele vendeu tudo. Vendeu ali o carro, pegou rescisão, montou a primeira unidade, teve o payback dele, montou a segunda, aí uma transportadora chamou ele,
A gente foi lá, ele não tinha toda a grana, a gente como franqueadora gostou do projeto, falou assim, Eu aposto com você. a gente aposta junto, deu certo, ele tá amando, agora ele tá abrindo a 4ª unidade Uau. num É. intervalo, É. assim, de 2 anos. Brutal. Esse Nem projeto. isso. Isso Nem é uma isso. prova Nem social isso. para vocês É. muito forte. Muito forte. Ele vem com as ideias e é uma pessoa legal, assim, mas não é a ideia de mudar o nosso negócio, é a ideia de agregar. Então, olha, surgiu uma oportunidade de ter um ponto de venda, de atendimento aqui. Aí, pra gente, quando a gente olha o sistema, fala, não vai dar certo esse negócio. O sistema fala que não. Ele falou, não, eu garanto que vai dar certo. E ele tá com tanta fé, com tanto otimismo nesse projeto, que a gente falou, cara, nós vamos junto então. Se não der certo, eu nem vou te cobrar agora. A gente vai montar com você. Se der certo, você me paga. Se não der certo, a gente fecha e encerramos essa franquia. Ok? Ok. Foi tendo pra segunda. No mesmo modelo. E a 4ª loja dele. Ligou ontem com o pessoal do comercial. Ó, tô indo pra 4ª loja, apareceu uma outra oportunidade. Fantástico. Então, ele pode até errar agora, porque o saldo dele tá 4-0, né? Então, se ele errar, vai ficar 3-1, tá tudo bem também. Entendeu? Então, a gente apoia muito a pessoa que tem sonho. E tem uma coisa que é muito legal. As pessoas precisam se preparar. Hoje, a internet despeja um monte de informações, de Exato. treinamentos. Pega até quem você não gosta. Né? Nós temos no Brasil um monte de pessoas que ficam fazendo essas coisas. Tem muita gente que as pessoas não gostam. Mas não importa, você não precisa gostar. Você não vai namorar com ele, nem casar com ele. Exatamente. Muito bom. Você quer Eu um falo professor, isso. você não quer um marido ou uma namorada. E quando a gente vai pra faculdade, pra escola, pra É. um curso, tem professores que a gente não gosta. Ok. E tem que fazer. Tá tudo- Você não vai namorar nem casar com ele, você não vai conviver com ele. Então, aprende os conteúdos. Então, assim, ó. Eu tava brinquei hoje no carro, né? Que eu escutei de manhã, que o cara falou assim, ó. No mundo corporativo, né? Quem não tem vocação, tem 2 palavras, né? Que é beleza e paciência. Yeah. Aí você faz um negócio que você não tem vocação. Deu certo? Pô, beleza. Não deu? Paciência. Boa. Então, se você não tem vocação, você vai usar beleza e paciência a todo momento. Deu? Beleza. Então você não tem o tesão desse negócio. Exato. Exato. Aí, beleza, tá bom, foi legal. Pô, conheci, foi gostoso, legal, mas beleza. Aí não deu. paciência, vou pra Exato. próxima. Então, não é essa a pegada. A pegada é insistir. Tem que ter sangue no olho, né? Tem que ser. Eu falo meus franqueados assim, você tá reclamando? Porque lá a gente montou uma equipe de operações. Hoje eu não me preocupo com a venda de franquia no Brasil. Isso já acontece, é orgânico. A própria rede compra mais. Aham. E a gente todo mês vende 18, 15, 18 franquias, todos os meses. E todos os meses nós inauguramos 18 lojas. Então a gente inaugura uma loja a cada 28 horas, mais ou menos. Brutal. No mês. É muito legal. Então a gente não consegue baixar essa demanda. E eu falo muito pro franqueado. Você está reclamando que a minha equipe de operações tem uma gestora e fica em cima deles. E às vezes ele reclama, não consigo fazer, o horário é ruim, eu não sei o quê. A minha venda não tá legal. Eu falei, ok. O que você fez ontem, agora, ó, aqui, são 10 para as 16, 10 para as 4 horas da tarde. Ontem, neste mesmo horário, o que você estava fazendo para vender? Aí ele para. Então, ontem eu estava no médico, eu falei, ok, a minha equipe de operações estava tentando falar com você para te ensinar a vender. Eu estava pensando em alguma forma para melhorar a sua performance na área comercial. E você que tem o dinheiro, que fica com a maior parte do bolo, não está nem aí para o seu negócio. Exato. Então, a conta, lindo, está certa. Se você não se dedicar para o seu negócio, você não vai. Né? A gente Não fala é uma assim, né? máquina de imprimir dinheiro. Não é. A gente fala assim, ó, eu vou É. cuidar do seu dinheiro igual você cuida. Se você não gosta, eu também não gosto. Se você quer gastar, eu vou gastar também. Exato. A gente vê acontecendo muito isso com as agências de marketing, né? Porque o povo pensa que é só criar um perfil no Instagram. Colocar um nomezinho bonito, fazer uma logo, porque afinal somos criativos, então todos sabemos usar o Illustrator. Aí vai ali, faz uma logo bonitinha, uma identidade visual, aí começa a fazer uns videozinhos. E aí pensa que é um negócio muito fácil, que vai dar dinheiro muito fácil. Vira o maior especialista do mundo, né? Exato, em 3 dias. É. E dali, dá 6 meses, a gente vai fazer 3 anos que a gente tá com a agência. Nesses 3 anos, a gente já viu muitas pessoas aparecerem e sumirem.
Por quê? Sim. Porque acham que vai ser o resultado do dia pra noite. A gente mesmo, quando começou, a gente achava que as coisas iam ser mais fáceis. Quando a gente começou a pensar num negócio a sério, a gente começou a pensar assim, não, eu tenho que pagar as Vou minhas viver contas, disso. vou viver disso. A gente viu, pera, então a gente vai ter que se organizar. Ponto número 1. Processo. E aí eu pensei assim, se eu continuar com esse estilo de vida aqui, com a coisa funcionando desse jeito, eu não vou ter vida. Uhum. Aí como que eu vou fazer pra empresa funcionar sem mim? Aí começa a entrar num outro jogo. É uma outra... sai completamente Muda do o patamar, normal. né? Exatamente. Esse é o momento que a gente tá vivendo agora. A gente tá saindo da eu presa pra ser uma empresa. Sim. E com pessoas, e com processos, e isso tudo. E a maior parte dos empresários, dos empreendedores que eu conheço, não tem essa visão. Não. Eles são extremamente centralizadores, e aí tudo gira em torno deles, e às vezes o problema do negócio tá neles. Uhum. É porque eles não largam Eles o precisam osso. sair da operação. Exato. Exatamente. Aí pensa, o problema é o meu negócio. A gente que trabalha muito com outras empresas, né? E às vezes vem falar, porque o marketing não tá funcionando. Não, não é o marketing que não tá funcionando. As leads chegam, as pessoas entram em contato, as pessoas mandam mensagem no direct, mas tu não responde direito às pessoas. Sim. Exatamente. Tu não chama Não dá pra ação. atenção. Exato. E aí, com a franquia, a pessoa pensa o quê? Que ela vai comprar um negócio. É. Nossa. É uma mágica. Vira milionário, é isso aí. Hoje, o que você tem que entender quando você fala de franquia? Franquia é uma receita de bolo. Uhum. A receita Exato. existe lá. Se você colocar menos ou mais açúcar, né, dedicar mais tempo ou menos tempo, isso vai significar que seu bolo pode desandar. O resultado Exato. é O diferente. resultado. Então, Exato. não dá É. para esperar o resultado de colher banana se você plantou maçã. Exatamente. Então, saiba o que você está plantando para o que você vai colher. E quando você olha dentro do marketing, isso no Brasil aconteceu pré-pandemia. Uhum. No pré-pandemia, todo mundo quis virar agência, porque estava todo mundo trabalhando home, então eu dou conta de tocar de tudo e eu faço tudo. Cara, não é. A gente estava conversando aqui no off sobre embalde, sobre conteúdo. É algo que se precisa de muita dedicação, muito planejamento para poder rodar. É igual quando a gente começou a aplicar na lavateria. A gente começou a desenvolver o plano em 23 para aplicar em 24. Agora a gente já está olhando 25, 26. Exato. Então, assim, claro, as coisas mudam muito no meio do caminho. A vinda gente dele vai pra cá não ajustando. estava no planejamento. Exato. Quer dizer, estava, Mais ou mas ele não sabia. Não tava no planejamento dele. Foi uma surpresa grata. Depois que eu estava em Macapá, vim pra cá. Foi bem legal. Então, assim, é algo que a gente vai desenhando muito. Então, a gente vem conversando e vem ajustando o planejamento de marketing, porque a gente sabe como muda. No Brasil, as eleições estão terminando agora em algumas regiões, né? Da parte de prefeitos ainda falta. E, cara, isso afeta demais Direto. o marketing. Sim. Porque eles despejam dinheiro de um jeito que é muito difícil de competir. Exato. E é público aberto. Eles encarecem as campanhas, né? Toda a estratégia. E aí, o que a gente fez? A gente rodou uma estratégia anterior para ter lead o suficiente para o time trabalhar e aí foca em feira, foca em outros planos para o Isso é negócio fantástico. acontecer e o time não ser prejudicado. Porque hoje a gente montou uma estrutura muito grande da lavateria. Então, tudo começa com o marketing, né? Que é onde faz toda a captação grande. Cai para o nosso time comercial, nosso time de expansão ali, tanto Brasil quanto Europa. Então, fazendo toda essa tratativa, vai para o nosso time de operações, que também é subdividido em várias áreas. Então, hoje a gente tem o pessoal da implantação, que faz toda a parte ali de cuidado até você inaugurar. Depois a gente tem a incubadora, né, que é extremamente interessante, que a gente brinca ali, que pegar você como um bebezinho de empresário Fantástico. e transformar fantástico. você até o seu break-even, né, até o seu ponto de equilíbrio. Ou 90 dias. Ou 90 a gente tem dias. esse prazo. E aí tem uma explicação, né? Porque, às vezes, o ponto dele é tão bom que em 30 dias ele atingiu o ponto de equilíbrio. Mas não significa que ele está maduro para ir sozinho. Exato. Pois, exato. Porque isso engana. Às vezes ele atingiu o ponto de equilíbrio e aí o natural é se acomodar. Só que eu tenho uma brincadeira assim que eu faço com o pessoal, né? Vocês conhecem o Neymar? Joga futebol, né? E vocês não me conhecem jogando bola.
Não. Ainda bem. Mas eu falo assim, ó, eu e o Neymar, vamos bater pênalti. Em quem você aposta? Neymar, ó. Neymar. Todo mundo vai apostar, até eu, né? Só que ele vai chutar 3 vezes. E eu vou chutar 300 vezes. Quem faz mais gol? Eu ou ele? Você. É, Porque eu vou dar mais chute pro gol. Exato. exato. Então ganha quem chuta mais pro gol. Exato. Concorda? Não melhor. Lembra do necessariamente. violão que eu contei? Meu filho tem o dom. Uhum. Eu preciso chutar pro gol. Porque senão eu não aprendo. Exato. Exato. E ainda assim, chutando pro gol 300 vezes, eu não faço o que ele faz. Então, e é essa pegada que o empresário ele tem que ter. Cara, você não nasceu empresário. A vida te formou um empresário. A necessidade, às vezes, te leva para empreender. Mas, por exemplo, uma agência, né, Rafa? Sim. A primeira coisa que vai montar uma agência, não sei se vocês passaram por isso, mas assim, eu tô fazendo um plano de negócio na minha cabeça aqui. A agência fala assim, bom, aqui, eu vou cobrar 100 euros, eu vou ter 100 clientes, eu vou ganhar 10 mil euros. Ok, a conta tá certa. E os 100 A clientes? conta tá. E os 100 clientes? E qual que é a demanda que você tem que ter, o organograma da sua empresa para atender esse cliente? Exatamente. Porque todo mundo é criativo, mas não a todo tempo. Então, qual é a tua criatividade que você tem que ter? Então, não é melhor você fechar o seu funil, se especializar em determinado público e ser bom naquilo? Exatamente. Exatamente. Nós Aí, passamos vê- por isso. Você é bom naquilo? Agora abre outra fronte, abre outra frente. Pô, traz alguém, porque aí o dinheiro resolve o problema. Exatamente. Você não tem competência, você é incompetente em determinado assunto, mas contrate alguém competente, porque o dinheiro resolveu o seu problema. Exatamente. Eu tive ontem essa conversa com uma amiga minha que ela veio com um problema, ela tem uma agência também. E ela assim, não, mas eu não posso cobrar esse valor porque vai ser um serviço muito complexo e eu não sei fazer. E eu falei, mas você não tem que saber fazer. Você tem que ter alguém que Aí faça. Não, mas como assim eu não tenho que saber? Aí eu falei, tu tem que ter dinheiro pra contratar alguém que sabe fazer. Aí ela, não, mas eu preciso saber porque se der errado. Tu não vai dar errado porque tu vai contratar uma pessoa muito boa. Uhum. E se der errado, tu ainda vai ter dinheiro pra contratar outra. Sim, exatamente. Exatamente. Pronto. Tá tudo certo. Ó, eu mudei meu computador, eu usava o Windows, né? Sempre usei a vida inteira o Windows, 49 anos, você vai aprender alguma coisa agora? Aí ele, meu filho, compraram o Mac. Não, vem pro Mac, você vai adorar o Mac. Converteram já o Leandro para... Pô, Comprei o Mac. Aham. Aí no primeiro dia eu queria jogar ele no chão. É sempre assim. Falei, pô, que raiva que eu tô com esse negócio aqui. Aí toda hora eu ficava assim, Rafa, como é que faz tal coisa? Henrico, como é que faz tal coisa? Rafa, como é que faz tal coisa? E teve uma hora que eu falei, quer saber, eu vou aprender isso aqui, vai. Eu só tenho isso. O outro eu dei. Doei lá para um colaborador, para nossa rede de operações. E o outro era maravilhoso, tinha touch e tal. Né? Puta, eu doei. Sabe, eu brinco quando eu entreguei pra ela, sabe a música do Chaves, quando ele fica triste? Eu fiquei desse jeito, assim, eu fiquei ela levando e eu fiquei olhando, assim, falei, nossa, que dor. Tava dando assim, É, puxando de volta. eu demorei uma semana pra entregar, pra limpar. ficou segurando. Exato. Aí eu aprendi. Por quê? Porque eu não tenho a competência, um negócio simples. Mas eu tinha alguém que foi lá e me ensinou. Até hoje mesmo, ontem, né? Eu falei, cara, faz esse negócio aqui. Aí eu fico olhando. Mas eu não tenho a competência, mas eu adquiro ela. Então, muitas coisas eu aprendi a fazer. Então, você tem que ter pessoas boas. Eu adoro ele sabe disso, eu adoro o trabalho dele. Adoro o que ele faz. Não é à toa que tá aqui comigo e tá vindo pra cá. Eu tenho pessoas competentes, por exemplo, eu fico fora, sei lá, 10, 15 dias, eu tenho a minha esposa dentro do escritório que me ajuda absurdamente. Dentro das limitações dela, ela não é nada comercial, ela fica com a parte de financeiro e operações, ela fica envolvida ali, e dentro daquilo, isso me dá tranquilidade para poder viajar. Eu tenho um marketing que me resolve. Eu tenho um financeiro muito bom. Eu tenho operações muito bom. Eu tenho a mesma agência desde o começo, que é da onde ele originou. Eu tenho a mesma agência comigo desde 20 franquias. E isso, o que, Isso é que é muito bom. importante? Histórico. Porque o empresariado, muitas vezes, olha uma baixa de resultado dentro de um período específico e já quer trocar. Cara, entenda o histórico.
a gente já passou por altos e baixos inúmeras vezes. Inúmeras vezes. A gente estava brincando que quando a gente começou lá atrás, a gente estava trocando essa ideia em Portimão, o custo de lead era um X. Sim. Hoje o custo de lead é outro X. Para vender menos. Para vender menos. Mas por quê? Porque o mercado é outro. Exato. Não dá para você comparar o mercado de quando a gente começou em 2012, 2008 ali e outros cenários, do mercado de 2024. Que não vai ser o mercado de 25, de 26 e por assim em diante. Pensa comigo, pré-pandemia a gente não tinha praticamente TikTok. Verdade. Exato. Surgiu aí. Surgiu Exato. aí. Olha o que é o TikTok hoje Exato. dentro, né? A gente tinha, aí surgiram outras que não vingaram, e é natural também o que a gente tem que olhar muito, aonde a gente coloca a nossa força. O Threads, eu acho que é um grande exemplo, pelo menos no Brasil não pegou. Não sei se aqui pegou o Threads. Pegou. Mas no Brasil, zero. Poucas pessoas utilizam. Então, assim... Ó, já é uma dica. Se aqui pegou, a gente tem que começar a Poxa, fazer campanha eu pra cá. Ó. Não, e eu sou suspeita, porque eu uso muito o Threads. Porque eu também não dava nada por aquilo, porque eu acabo por seguir muita gente do Brasil, ninguém usa, na minha cabeça, né? Aí um dia eu resolvi colocar uma Threads lá. Aí do nada, 20 comentários, 40 comentários. Mas o que tá acontecendo aqui? E comecei a ver que aquilo tava Vou dando fazer isso resultado. hoje já. Exato. Você daqui vai fazer Então, isso. Então eu comecei, porque aquilo é só texto, então é um pouco mais de caracteres do que o X. O X E do Brasil tava proibido esses dias. Sim, e aí aconteceu um volume de muita gente entrando nesse Threads. último tempo no Threads. E o que acontece? As pessoas lá, elas querem conversar, elas querem interagir, elas querem dar opinião. Então esse é o tipo de público que tá lá. E é um público ali na faixa dos 28 a 40. Sim. Então não tem muito jovem adolescente, assim. É que eu sou da galera do Reddit. Do Pra Reddit. comentários, eu prefiro outra plataforma. Então, assim, é um estilo diferente. Então, assim, quando a gente olha a plataforma, você tem que entender onde você precisa estar. Exato. E escolher com muita sabedoria. Hoje, por exemplo, a gente veio para 24 com uma força muito grande para o Instagram. Então, assim, Sim, o funciona próprio muito no Brasil. perfil do Leandro hoje é um perfil que traz vendas pra gente. Por quê? Porque eu tenho um plano. Eu tomo aonde esse dura. plano, Puxão de orelha. Porque às vezes eu coloco alguma coisa, não faz isso não, eu vou arrumar. Eu tenho o meu Instagram, ele tem acesso, eu não tenho uma particularidade. Não tem. Não. Mas é que isso é uma estratégia muito boa, a marca pessoal Exato. de quem tá por trás Ó, da o empresa. mês passado a gente vendeu 3 franquias com o meu Instagram. Exato, isso é fantástico. E deixa eu perguntar, e Rafa, como é que então aconteceu aqui? Tu trabalhavas nessa agência e como é que depois aconteceu toda essa jornada que deve ser muito comprida, mas tenta aí resumir um pouquinho como é que foi todo esse processo aí de hoje estares aqui e seres Head of Marketing aqui da lavateria. Então, a gente começou fazendo esse processo de atendimento. Então, eu vim como assistente na agência. Então, comecei como assistente. Galguei a posição de executivo, de account executive dentro da agência. E o Lê veio comigo. Então, eu vim, foi um dos meus primeiros clientes e um dos primeiros clientes da agência. Então, assim, tá lá na agência desde o começo. Hoje é uma agência gigantesca Muito legal a isso. nível nacional e internacional de atendimento também, porque também atende a gente aqui. Exato, Então, a gente está exato. levando quem confiou na gente lá atrás. E aí, dentro do projeto, a gente foi evoluindo juntos, né? Em vários planejamentos, galgando novas coisas. E aí, eu trazia muita tendência do que a gente estava conversando. Então, cara, precisa fazer isso, precisa mudar aquilo, automação para cá, pá. E aí, o Lê assumia muita responsabilidade, porque ele estava criando times ainda, fazendo esse processo de desenvolvimento dentro da empresa. E aí, em resumo, chegou um dia que ele falou, cansei de você falar. Vem fazer. Entendeu? Vem fazer. E eu falei, pô, eu vou. Vou fazer. Então, assumi o desafio. Já era uma empresa que eu estava há muitos anos, então estava muito bem estabilizado lá. E eu falei, cara, eu vou galgar esse novo desafio, vamos olhar o que está acontecendo aqui para levar esse processo de desenvolvimento. Então, a gente foi juntos fazendo isso. E aí, eu entrei no final de 2023, ali em novembro.
Então aqui tô quase completando um ano, então não tenho um ano ainda de empresa. Um ano full, né? Um ano como lavateria. Exato. Mas eu Antes já tô conhece a tava. empresa. há mais de 5 como Ele conhece a empresa terceirizado. tanto quanto eu. E a minha Exato. esposa, porque ele participou de todos os Desde o processos, início, do né? começo, a mudança, não era contra a mudança. Não acreditava naquela mudança do autosserviço ainda, porque era desconhecido. Depois, Sim, cara, Dedicou. pra você ter uma ideia, a gente tinha um modelo antes que era o Store, antes da Fast. Eu demorei quase 2 anos para desligar a campanha da Store. Porque eu não queria, eu brigava muito, eu falei assim, não dá. E eu acreditava muito em ancoragem de preço dentro do processo. Porque a gente captava de um modelo que era mais caro, e aí eu acabava vendendo um modelo que era mais em conta, né? A gente fazia todo esse processo com o processo de ancoragem, clássico do McDonald's, né? Exato. Batata grande por mais R$1, É. né? Fazendo esse processo. Então a gente olhou, mas chegou uma hora que a gente falou, pô, beleza, vamos ter foco. Chega, esse modelo não vai ter mais, a gente acabou eu não queria com mais esse modelo. E era um modelo que dava muito trabalho, né? Tem muito treinamento. Você precisa Exato. treinar engomadoria, você precisa treinar como lavar roupa, como tirar mancha. Demandava muito da gente. E eu falei, não quero mais isso. Eu vou ensinar Isso agora meu dificulta o vendedor. processo, né? A operação era muito Sim. né, Robusta. complexa. Sim, e eu falo assim, ó, e voltando até pro que vocês, desculpa te cortar, Rafa, porque eu peguei um gancho aqui, porque vocês se propuseram a fazer, ajudar as pessoas, né? Por exemplo, quando a gente mudou da Store para Fast, né, da tradicional, lavanderia tradicional, pro autosserviço, eu passei a ter 5, 6 funções dentro da empresa. Então, porque a gente não tinha funcionários para isso. Então, eu era o vendedor, eu era o gerente, eu era o dono, eu era o financeiro. Então, eu tinha um telefone para cada departamento da empresa, mas só falava no meu, o resto não podia falar. Não, eu sou proibido de falar, então eu só mandava mensagem. E o que eu falo assim, porque aí às vezes o empresário, a primeira coisa que ele quer fazer, quem está começando, é primeiro criar uma estrutura grande, organizada, poder fazer as coisas, porque ou está vindo do mercado de trabalho, onde existe uma empresa centenária, uma empresa já antiga, que trabalhou organizada, então quer manter esse modelo, e esse modelo custa muito caro. Então, às vezes, ele tem que fazer esses papéis, o chapéu, sabe? Ó, o chapéu do comercial, o chapéu do financeiro, o chapéu de expansão. Então, eu cuidava com ele, pessoalmente, das campanhas para fazer isso. Então, a gente bagunça, né? Para crescer. Aí a gente organiza. Depois a gente bagunça de novo. Aí cresce, organiza. Se a pessoa for organizar para crescer, vai crescer nunca. E além de vai gastar muito. Bagunça. Depois você vai lá, você tira daqui, tira dali, resolve, puxa, matou o assunto. E a gente fez isso. Criar problemas para trazer a solução, né? Sim. Pois é. Vamos criar bons problemas. Apareceu 100 clientes de uma vez só. Bom, isso é um bom problema. É um bom Exato, problema, então vamos né? resolver esse bom problema. Exatamente. Porque agora, se eu não vou preparar a empresa para receber 100 clientes. Não, aí não vem. Vem Aí não 10, você quebra. Exato. Ó, por que eu tô falando isso? Porque a gente tinha uma campanha de captação de leads no ar, que eu fiz com um cara, tipo, meio fundo de quintal, assim. Aí ele olhava assim, no marketing, ele olhava e falava, cara, isso é uma porcaria. Eu vou fazer uma pra você. Me cobrou um absurdo. Eu falei, tá bom. Você garante? Eu falei, não, você vai ver. Ficou linda. Mas demorou 1 ano pra ganhar da minha velha. 1 ano. Como teste AB. Como teste AB. A gente soltava as duas e ele falava assim, eu não me conformo eu perder pra esse fulano que Tinha fez aqui. tudo errado. Tudo que a gente aprende com o Kotler, com todo mundo do marketing, tava tudo lá explícito de errado. Então, tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Que dava tudo. certo aí. E funcionava muito. E eu falei, beleza, eu vou fazer e eu vou ganhar. Pode demorar o tempo que for. Você só ganhou porque você ganhar. desligou, né? Na verdade. Não, Agora chegou, vamos mudar aqui. Mas chegou uma época que ela empatava pra mais, assim, tipo, ganhava 2, 3% a mais. Ainda é muito pouco quando a gente olha pra AB, né? Não, custou um absurdo. A outra não tinha custado nada. Mas eram coisas da vida, né? Já aconteceu muito no marketing. Tem outras campanhas que É eu a fé, fiz, né? cara. É a fé, né, Rafa? É a fé. É a fé, tem a fé. Não, e também a gente tá tendo uma tendência agora, não sei se era o caso dessa campanha, mas a gente tá tendo uma tendência de que as pessoas estão gostando mais de anúncios feios. Sim. Que parece quase amador, né? Uma coisa- Porque Pessoal. Exato, porque imagina, o que começou a acontecer.
começou tudo a ficar muito profissional, Sim. né? E aí começou a se assemelhar muito à televisão. E a televisão afasta. Se a gente for pra pensar, a rede social é o quê? O objetivo é a gente conseguir estar ali segurando na pessoa, basicamente, e mandar uma mensagem e entrar em contato com ela. Na televisão a gente não tem isso. Então, tudo que é muito profissional, que parece muito profissional, faz esse afastamento. Então, se calhar, era por isso que... Não, já descobri isso lá atrás, ó. No Brasil, a gente passou isso muito há uns 2 anos atrás. A galera indo muito pro orgânico porque tava muito alto, né? Então, o conteúdo parecendo que é um conteúdo orgânico, né? Exato. Exatamente, Então, parecer que é um orgânico. Fazendo isso com profissionais, mas trazendo isso. Exato. A galera voltou um pouco atrás dentro disso, a tendência é um pouco mais elaborado, indo muito para a linha de podcast, né? A gente estava até comentando em off, cortes fakes, aquelas coisas que acontecem, né, dentro do projeto. E existe uma tendência quando se fala para cursos, principalmente. Dentro do nosso modelo, muito menos. Por quê? Porque, como a gente está falando, a gente investe muitas vezes, o franqueado, o dinheiro da vida. Então, por isso, a gente tem muito cuidado com o que também a gente aparenta para o cara. Exato, é importante. Então, Muito a gente importante. trabalha muito com essa linha. E uma coisa muito importante que o Lê estava falando, e acho que é um gancho legal para a gente puxar, a gente trabalhava junto desde o começo. Então, a minha visão como marketing era a visão que eu estava tendo do empresário, do ponta de lança da empresa. Exato. Então, assim, se tava bom, ele sumia. Ele ficava, às vezes, 3 meses sem falar comigo. E eu tentando, como agência, e aí? E aí? Como tá? E eu falava, cara, tá tudo bem, tá tudo bem. Se o Não cliente mexe. não tá falando, é porque tá tudo bem. Não, A gente sabe bem como é que é isso. Mas a gente Não fica mexe, com medo. não mexe que tá legal. 3 meses o cara sem aparecer, tipo, caraca, tô no caminho certo, mas dá medo. E aí, depois a gente foi olhando, e aí foi crescendo, tendo outras pessoas, a gente conversando com outras pessoas do time, mas ele sempre foi o foco. Então, com isso, ele mantendo lá e eu mantendo aqui, a gente naturalmente foi se aproximando cada vez mais para trazer esse processo evolutivo. Então, hoje, praticamente nada chega no Leandro sem antes passar por mim. Por quê? Porque eu já entendo a cabeça do que está acontecendo. Então, novos projetos, eu olho e falo, esse aqui não, esse aqui sim, isso aqui. A gente tem uma reunião grande de diretoria hoje que a gente leva só para assinar e mostrar o que cada um está acontecendo. Porque todo mundo tem acesso a tudo dentro da empresa. Então, desde o estagiário lá dentro, tem acesso ao Leandro e todo mundo, quanto o pessoal da diretoria. Então, é uma régua muito natural. A gente estava gravando agora para a nossa universidade, a gente fez mais de 40 vídeos técnicos. Não necessariamente o franqueado vai precisar fazer aquilo que a gente fez. Mas se precisar, Mas tá se ali. precisar, eu tenho o detalhe da cor do parafuso pro cara. Isso é incrível. Então tem tudo, o processo total sendo feito. Então hoje existem, para você ter uma ideia, no nosso banco de marketing da Lavateria, mais de 4.000 conteúdos prontos. E todo mês a gente despeja conteúdo novo, com a tendência de mercado, do que está acontecendo. Porque o mercado é volátil. Então eu tenho pronto. O Brasil é continental. Né? A gente está chegando agora na Europa, mas a gente trabalha no Brasil inteiro. Eu tenho literalmente do Iapoque quase até o Chuí. Só não dá o Chuí. Iapoque, mas o Chuí tá chegando. Tá quase ali. Porto Alegre eu tenho. Eu tô mais perto do Chuí. Tá quase. Ali. E aí, dentro desse processo, eu preciso olhar a individualidade de cada estado. Então, se eu estou olhando para o norte, eu vou olhar, por exemplo, de festas regionais, que é muito importante, eu vou olhar para Bumba Meu Boi. Exato. Manaus, né? Vou para Pernambuco, eu vou olhar o São João. Exato. Eu vou para Bahia, vou olhar o Carnaval. No sul vai olhar a Festa Farroupilha. Festa Farroupilha. Então, a gente que é do interior, né, a gente vai olhar para a festa junina. Tá? Que é uma coisa extremamente regional e que pouco importa para outras regiões. Então, mesmo como franqueadora, eu preciso olhar a individualidade e o quanto aquilo importa. Em Belém, por exemplo, eu tenho mais de 40 unidades na região de Belém. Pará, a gente explodiu de venda lá. É muito parecido com Portugal, né? Não sei se vocês conhecem o Pará. Não. É muito parecido. Tem muito português lá.
Ok. É muito português. E a cidade, né, é muito parecida com Portugal. Eu fiquei impressionado. Eu estava em Belém há um mês e meio atrás. Fiz Belém até Macapá. Subi, cara, falei, cara... E aí eu cheguei aqui e falei, pô, Lisboa é igual. igual. Assim, Exato. lembra É muito. muito parecido. As construções, né? A obra. Então, esse é um trabalho, assim. Então, na lavateria a gente despeja com conteúdos. Nós fazemos 2 vezes por semana. Agora esse semestre. Primeiro semestre desse ano a gente fez live todos os dias com os franqueados. Manhã e tarde. De manhã e de tarde. Então a gente abria, mandava o convite para todo mundo. E entra ali quem quiser discutir algum assunto. Então todo dia teve algum assunto. O segundo semestre do ano, depois de julho, a gente começou a fazer terça e quinta de manhã, só pela parte da manhã, com assuntos pertinentes à operação dele. A gente tem um acervo, né, de imagens ali muito grande no Telegram. A gente usa bastante o Telegram porque não perde. Que tá ali, então o franqueado entrou agora. Põe no Telegram, ele tem um acervo. Porque vocês são criativos, né? E não dá para agradar todo mundo com uma arte. Tem gente que vai falar assim, não gosta dessa porcaria. Ok, então usa lá outra. Você não tem que gostar da minha arte, né? Ou do que eu tô fazendo. Eu te dou dando uma opção. A gente tem acervos de vídeos falando sobre o negócio. Os franqueados produzem também coisas. A gente permite que eles façam isso e compartilham com a gente. A gente tem uma universidade corporativa que ensina até a falar inglês. Ah, brutal. Ensina você a usar o Excel. Ensina você a apertar um parafuso. Fala tudo que a gente faz. Tudo que a gente fez todos esses anos estão lá os vídeos. Para você ter acesso. Então, é uma preocupação nossa. Então, isso tem valor. Muito Exato, valor. Muito Muito valor. valor. Muito Né? valor. A gente vai assim, há um tempo atrás, quem tinha conhecimento é quem tinha as máquinas. Né? Exato. Então, eu tinha as máquinas, eu vendia ferro, né? Então, eu era o poderoso. Hoje, é quem tem a comunicação. Você é o poderoso na comunicação. Exato. A atenção é a moeda desse século, né? Exatamente. Então, Exatamente. quem conseguir reter mais atenção é quem vai ganhar mais dinheiro. Esse é um fato. Exatamente. E se coloca assim, então, uma outra coisa que o empresário também, quando faz, e eu falo isso muito, inclusive na nossa empresa, não coloca o dinheiro na frente. Não ponha o dinheiro na frente. Não faça alguma coisa pensando no ganho. Faça alguma coisa que te dá emoção, que te dá paixão em fazer. Então, às vezes, eu faço reunião com a minha esposa toda sexta-feira tomando vinho. E é o nosso momento. Então, a gente bota os filhos, um vai sair com a namorada, o outro no meu condomínio vai alguns trailers de food truck, ele vai lá com os amigos, e a gente senta ou sai e a gente conversa sobre isso. E a gente começa a falar, pô, olha, às vezes eu tomo algumas decisões que ela fala assim, mas por que você está fazendo isso? Onde é que você quer chegar? E ela até brinca, você está me vendendo uma ideia, né? Eu falei, não, eu só estou te mostrando o caminho que a gente está seguindo e a visão que eu tenho que ter para isso acontecer aqui. Então, os empresários, eles têm que ter uma visão, uma holística diferente. Sabe? Mira de águia, né? Se você tem que olhar diferente. Por exemplo, fazer esse podcast aqui, vocês estão tendo uma visão que muitas pessoas que fazem o que vocês fazem não teve. Exato. E a hora que ele se ligar, vocês já estão alguns meses, talvez anos na frente. E o importante é executar. É. Porque o que a gente mais escuta com a lavateria, eu vi essa ideia 3 anos atrás. Então, Por que você não fez o fez? que com a ideia? Por que você não planejou? A ideia pela ideia não vale nada. O que vale é o que você executa. Ideia sem ação é zero. Exatamente. Entendeu? E é isso. Vocês tiveram a coragem de vir aqui, montar tudo isso, fazer o projeto e executar. Estão investindo, porque custa. E ninguém entende. Mas por que vocês estão fazendo isso? Né? Exato. Que besteira, ninguém vai olhar. Imagina. Nós, por exemplo, lá... autosserviço, self-service no Brasil. E aqui é a mesma coisa, muda a máquina. Mas por que a gente está querendo vir para cá? Porque a gente quer entregar para as pessoas uma experiência diferente. Então, Exato. o autosserviço aqui, o self-service, né, nós somos agora em uma lavanderia aqui na cidade, a gente almoçou ali perto. Tá lá, as máquinas estão lá, não tem nenhum carinho, tá ali, tá escuro, tá loja, não tem uma comunicação. Não, foi isso que eu falei pra vocês, que eu já tinha visto. Mas é aquela coisa, basicamente compra a máquina. Sim. Tipo, não Compra, tem... eu compro, liguei, coloquei amaciador aqui, coloquei produto, você usa se você quiser. Exato. Né? Não, e Nós mesmo não- para o franqueado,
eles não é uma franquia, Não, É a venda de é um uma- negócio. de uma Exato. máquina. É, Pronto. exatamente. Por isso é que eu acho que vocês trazem muito valor para os franqueados, porque realmente vocês estão muito perto, vocês acompanham, dá Sim. para ver isso, né? Nessa conversa que nós tivemos hoje aqui, dá para ver que realmente vocês não olham, lá está, não é só pelo dinheiro. Não. Vocês querem realmente construir ali uma boa rede, né? Ter boas relações, e eu acho que isso é um dos fatores de sucesso, assim, para Ó, negócio. Assim, ó, eu falo pro meu franqueado assim, quando ele não dá muita atenção, eu falo, olha, deixa eu te contar uma coisa. Você investiu, falando em euros, 40, 50 mil euros aqui na operação. Às vezes é o dinheiro da sua vida. Você me paga 300 euros por mês. Certo? Se você não der certo, eu perco 300 e você perde os 40 mil. E aí você consegue recuperar esses 40 mil? Eu recupero os 300. Você recupera os seus 40 mil? Aí ele olha pra mim e fala, não, eu acho que não. Eu falei, então se dedica. Exato. Porque o que eu tô querendo fazer não é só pelos 300, é pelos teus 40. Então, se você não se dedicar nessa operação, você vai perder. Exato. Líquido e certo que você vai perder. Então, se dedica para isso, porque se você perder, você vai sair, você vai ter um problema com a sua família, talvez com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com os seus filhos, você vai se privar de coisas por causa daquele dinheiro. Sabe o que vai acontecer comigo, como franqueador? Eu vou vou vender para outra pessoa e colocar no seu lugar. E eu voltei, retomei a minha vida segue. Exato. Exato. E a sua não. Então, cai na real. Nós, por exemplo, agora não, há um ano mais ou menos, como as coisas começaram a ser muito multiplicáveis, o que a gente fez? A gente lançou um produto exclusivo da lavateria no Brasil. Então, nós fornecemos um produto, criamos uma marca de produto, criamos fãs da marca. O pessoal adora nossos produtos, adoram os nossos produtos no Brasil. E as pessoas, hoje, como viajam muito, procuram lavateria para usar, porque estão acostumados com o nosso aroma, né? Ah, fantástico. A gente Isso é fez isso. incrível. Agora a gente está mudando... Isso é branding. É branding. criando identidade olfativa. Exatamente. Exatamente. Agora, a gente criou, por causa da pandemia, um espaço dentro da lavanderia, das nossas franquias, um espaço de workstation. Então, eu tenho uma mesa com Wi-Fi liberado, claro, ambiente limpo, que você consegue ir lá, dá para gravar um podcast lá dentro. Fantástico. Porque você senta lá e consegue trabalhar, falar com seus clientes, ser TikTok a criativo. gente vê um monte de gente É. gravando. Não, TikTok tem depois eu te mando, tem um monte de Isso gente. é brutal, porque vocês conseguem também criar organicamente uma divulgação. Sim. E a experiência do cliente, ela faz isso, né? Às vezes os empresários, eles não querem se importar com a experiência do cliente, Imagina. mas isso é fundamental. Por exemplo, tu entra num espaço bonito, cheiroso, É por exemplo. gostoso. Exato. A gente... Vocês sabiam que o cheiro determina o nosso humor? Sabiam disso? Não. Eu imaginava, mas... Mas É? tem muito- Por que os perfumes são fortes, os perfumes franceses, né? Porque no final do dia, se você se sentir cheiroso, você se sente limpo, independente do que você fez durante o dia. E a nossa fragrância faz isso. A gente criou uma fragrância que quanto mais você tá com a roupa, mais quente a roupa fica, mais essência sai, mais aroma sai. Incrível. É? Determina, se você... Para e pensa. Às vezes você está no final do dia, você mesmo que ficou no escritório, está se sentindo empoeirado, não está sentindo mais cheiro e tal, você fica mal-humorado. Você quer ir embora logo, você quer sair desse ambiente. E quando você está cheiroso, você está bem, está limpo. Então, isso é estudo, determina o nosso humor. E a gente focou nisso. Agora a gente está focando na troca do sistema do Totem, do modelo do Totem. Então a gente vem inovando. Colocamos o Workstation. Por quê? Porque as pessoas podem até copiar, mas não faz igual. A gente fala que a gente é a única diferente das iguais. Exato. E agora que diz... E pra gente é uma grande validação, porque quando te copiam, é sinal que você é exemplo. Exato. Se você é exemplo, você é o inovador, é o que traz a novidade. Exato. Então a É o que gente está acontecendo aqui, as pessoas vindo atrás da gente. Vai vir. a gente busca muito isso. É. Cara, tem projetos, vocês não fazem ideia a quantidade de projetos que dá certo e a quantidade que não dá certo. Então, assim, a gente olha e fala, beleza, não deu certo, ok, paciência. Exato. E vamos pro Paciência. próximo. Deu certo, e- beleza, não e deu vamos- paciência. e Vamos olhando tudo isso. E é natural. Depois a gente vê. A gente faz muita feira. Aconteceu um produto que a gente lançou, a gente acreditava que era um produto muito legal. Dentro ali, era uma coisa plus dentro do modelo. E aí lançamos. Deu 2 feiras, todos os concorrentes tinham o mesmo produto. deu assim, certo. parecia. E a gente já sabia que aquilo Não ia dar não ia certo. dar certo. A gente lançou era um armário. A gente lançou o armário, aí vendemos o armário,
E aí eu não comprei nada franqueado. Eu falei, você pode comprar, vamos modelar aí. Não deu certo. Aí na outra feira ele falou, Rafa, não leva mais não, porque isso aí o ano que vem vai estar todo mundo aqui. Batata, todo mundo lá. E a gente levou outra coisa. É natural. A gente tá sempre assim, o ideal. Passa à frente. Passa à Isso é frente. fantástico, Passa à fantástico. frente. E agora aqui já para a gente nos aproximando aqui já do fim, eu queria ainda ter aqui um pouco da vossa percepção, né, de como é que está a ser para vocês esta experiência. Já começou, né, de expandir internacionalmente aqui para a Europa, para Portugal, que vocês já tiveram aqui anteriormente, mas eu queria saber assim como é que está a ser essa experiência, quais estão a ser assim, os maiores desafios, vocês acham que a cultura é muito diferente, enfim, queria aqui saber um bocadinho mais sobre a vossa, o que é que vocês estão a sentir, a ver nessa transição, digamos assim. Quer falar sua experiência de primeira vez ou não? Pô, vou começar então e você complementa. A minha experiência, assim, olhando o modelo, é sensacional, Portugal. Você já tem uma questão de lavanderia, de self-service, autosserviço, muito bem estabelecida no país. Só que a gente vem, como a gente estava comentando, trazendo o jeito brasileiro, o jeito lavateria de ser. Então a gente faz, lá a gente tem um slogan muito forte que é a grife das lavanderias. Então a gente quer trazer esse diferencial, a gente quer trazer todo esse modelo. Então olhando isso, a gente tem um objetivo muito claro para Portugal, que são 100 unidades, no mínimo. No ano que vem. No ano que vem. Então a gente vem de uma maneira muito incrível, a gente vai pisar no acelerador de muito forte. Eu vou estar aqui presencialmente, então fazendo todo esse modelo para isso acontecer. Né? Então vamos nos desdobrar para fazer isso tudo rolar. E a partir daqui a gente vai evoluir. As principais diferenças que eu vejo, no Brasil a gente lava muito mais do que seca. Aqui é o contrário. Exato. Se seca muito mais do que lava. Mas assim, são detalhes que a gente vai ajustando dentro do percurso, dentro dos planejamentos, que é extremamente natural e a gente está extremamente acostumado com isso. Então a gente não liga de, opa, vamos dar uma reboladinha mais para cá, vamos dar mais para lá, e a gente fica resolvendo muito esse cenário e ajustando muito, né, Lê? Eu percebo que desde a primeira lavanderia que a gente abriu aqui, da franquia, as pessoas perceberam que era uma franquia. E era essa a nossa ideia. Eu entrava e falava assim, isso aqui é uma franquia, né? É uma franquia, pô, mas tá muito organizado, tá muito limpo. Então, não é fácil o mercado. A cultura, né? Eu nem vou falar que as pessoas são difíceis ou são fáceis, não é isso. A cultura do português é diferente da do brasileiro. Claro. A cultura, a criação, a cabeça, os objetivos são diferentes. O estilo de O vida, estilo a rotina, de vida, tudo é muito diferente. Então, hoje, o que a gente está fazendo? A gente entendeu um pouquinho nesse período e eu estou aprimorando a nossa entrega. É diferente? Não. São as mesmas máquinas, é o mesmo processo. Só que a gente exige um pouco mais da gente de conscientizar a utilização. Então, eu já sei o público que eu quero fazer isso. Qual é o público que eu consigo fazer isso? Onde é que eu consigo mudar? Então, a gente já sabe qual é o público. A gente respeita os costumes. A gente respeita os costumes. Porém, a gente sempre tenta trazer para a nossa realidade. E isso dá muito certo. Por exemplo, em Portimão, vou pegar Portimão, o que eu menos atendo é português. Eu atendo inglês. Exato. Então, eu tenho que falar inglês. Exatamente. A minha atendente tem que falar inglês. A comunicação tem que estar em inglês. A comunicação tem que estar em inglês. E o inglês britânico, que é um pouquinho diferente. Exato. A logística tem que estar em inglês. Mas também eu tenho português. Então eu tenho que recebo português também. Aí eu tenho o brasileiro que já se sente europeu. Também eu tenho que estar tendo essa comunicação com ele. Então, o mercado é maduro. O que é maduro? O como a gente está amadurecendo. E isso está fazendo um sucesso legal para a gente. Então, e eu falo muito bem isso, está muito bem definido. O que eu quero fazer e o que eu não quero fazer. É que nem vocês. Quais são os clientes que vocês querem atender e quais são os clientes que vocês não querem atender. Exatamente. E tá tudo certo. Exatamente. A gente já teve muito contato, assim, com brasileiros que vêm para cá, já tinham um negócio no Brasil, querem trazer o negócio para cá, ou fecham o negócio no Brasil e vêm empreender aqui, e querem fazer o negócio como fazem no Brasil aqui. Não dá certo. Não dá.
Dá ali 6 meses e é o... Já foi, acabou. Não tem... Porque não tem como a gente vender para um português como vende para um brasileiro. Não vende. E não tem como vender para um brasileiro que tá aqui em Portugal como vende para o brasileiro que tá no Brasil. Não vende. As necessidades são diferentes, as dores Sim. são diferentes, o pensamento é diferente. Então, é muito importante, assim, ver vocês vindo pra cá já com essa mentalidade. Sim. Porque É inspirador. isso É é uma... respeito, né? Exato. E é uma dica pra quem tá no Brasil, quer empreender aqui e vai começar nesse caminho se adapte à cultura. Porque se adaptar à cultura é fundamental. E eu falo isso com conhecimento de causa porque eu me adaptei muito bem à cultura, claramente, né? Casei com português. Literalmente, Tá né? fazendo escola, né? Sabe uma cultura aqui, por exemplo, que a gente não tem no Brasil? Você vai num restaurante, aqui você não chega e senta. Não, Você espera que alguém te coloque lá. exatamente. Exato, Né? No Brasil, não. No Brasil, eu Só chego, entra e senta. Tá vazio, eu vou sentar e tá tudo certo. Aqui não. Exato. Então, já são assim, hábitos que você tem que se adaptar. Exatamente. Você tá vindo. Exato. Exatamente. Respeite isso, Um entendeu? grande exemplo no Brasil a gente não aceita dinheiro. Dinheiro Nas moeda lojas não e tem. nem papel. É só meios digitais de pagamento. Aqui, se a gente não colocasse isso, não ia funcionar. Não ia, Então, exatamente. nós tivemos que desenvolver um sistema de pagamento que aceite moeda. É Porque eu não especial. queria usar o que se usa aqui. Mas eu quero entregar o costume Daqui. daqui. entendeu? Exatamente. Então a gente desenvolveu um sistema que faça os dois. Tanto cartão Exatamente. quanto moeda. Porque eu brinco, eu falo que eu vou fazer phase in, phase out, né? Então a gente vai introduzir o cartão e a moeda. E a moeda ela vai saindo. Exato. Exato. Porque vai acontecer a modernização. Sim, isso é normal, é uma tendência. Vai acontecer. As pessoas vão evoluir que eu digo, os jovens já estão com esse hábito e eles vão crescer. Exato. Por exemplo, você tomou Brahma no Brasil. Quando eu trabalhei na Brahma, a Brahma atendia as pessoas mais velhas. E a Skol, que era a maior concorrente, era outra marca de cerveja, que eram co-irmãs da mesma indústria, ela patrocinava, por exemplo, motocross, ela patrocinava frescobol, as propagandas dela eram na praia com os jovens. Então, esse jovem cresceu consumindo esse produto. Hoje não se consome mais. Assim, ainda tem o público dele, o tipo jovem que tem um poder aquisitivo até um pouco menor, vai ali. O jovem que está com melhor, ele vai para a Heineken, ele vai para um outro tipo de... uma outra experiência. Que a Heineken vê, ó, eu não tenho açúcar, eu sou premium. Exato. Então, lá atrás, eu estou falando disso aí, estou falando de 30 anos atrás, a Brahma trabalhou com os idosos. A Skol com os jovens. Teve um momento que fez isso aqui, ó. Brum. Exato. Exatamente isso. E aí a Brahma, ela sofre. Hoje eu não sei mais como é que está esse mercado, mas como exemplo, então, se você trabalhar, você tem que trabalhar para o público que está utilizando, mas você não pode esquecer de fazer um trabalho aqui na base, porque essa base cresce. Exato. As Exato. pessoas evoluem, elas vão crescendo. Eu fui em Chicago a semana passada, eu estava numa loja que tinha 400 máquinas. Isso é bizarro. Bizarro. Cara, Eu nem consegui imaginar assim. como é que 200 isso- máquinas de lavar e 200 máquinas de secar. Isso é muita coisa. E a nossa surpresa, que tava eu e minha esposa, a gente fez vários vídeos, todas ocupadas. Uau. Aí eu falei assim, como isso acontece? Aí uma das explicações os campos, os Estados Unidos tem muito campos de faculdade, né? E as pessoas moram nos campos. Ele falou assim, dentro dos campos existe a lavanderia de autosserviço. É cultural. Exato. São investimentos de $2 milhões. É muito dinheiro. Eu passo 3 marcas, imagine 400 marcas. É cultural. Agora, eu vou lá nos Estados Unidos agora fazer um projeto desse? Claro que não. Porque aqui tá maduro, imagina lá. Então a exigência é muito maior. Exatamente. O investimento é muito maior. Aí você fala assim, Leandro, mas é mais fácil vender aqui porque é mais barato do que lá? Não, porque lá também tem um público que faz esse tipo de investimento. O perfil, né, do Perfil. que a gente busca como franqueado. O perfil daqui de Portugal é completamente diferente do perfil do Brasil, que também tem várias subdivisões dependendo Exato. da região. O Exato. costume do gaúcho não tem diferente. nada a ver com o costume do paraense. Nada a ver. É o oposto. Completamente. Incrível. Exato. E essas diferenças culturais, elas vão determinar o sucesso do negócio, Sim. no final das contas. Porque se a gente não se adapta... Eu vejo muitos brasileiros que vêm pra cá que vivem dentro dos grupos de brasileiros.
E aí Não, você tem que sair. as comidas são as comidas dos brasileiros. Inclusive, você que vai vir pra cá, é uma dica. É uma dica. Viver com portugueses, É. que é o Eu mais... só comi comida portuguesa esses Perfeito. 10 Então dias. já- Não, Foi maravilhoso. ontem, inclusive, a gente tava brincando, aí eles falaram assim, não, porque a gente vai mandar pra você um prato, eu falei, ó, você que sabe, no Brasil tem tudo que tem aqui, mas aqui não tem tudo que tem lá. É. Então, Exato. se você me provocar, eu vou ganhar. Então, Exato. não faça isso. Exatamente. Não faça Não, isso. e imagina, até mesmo essa adaptação cultural, ela ajuda, por exemplo, a sentir menos saudade do Brasil, Sim. a sentir menos falta da comida, essas coisas todas. Por quê? Porque se a gente tá acostumado todos os dias a comer arroz, feijão e a nossa carne, aqui talvez a gente não vá comer todos os dias. Não. Custo é alto, É, ou não tem hábito em restaurante. Exato, a gente vai num restaurante e não vai encontrar. Agora, se eu ficar presa, não, eu queria meu arroz e meu feijão, eu queria meu arroz e meu... Volta. Vai pro Brasil, então. Que Vai. aqui não vai ter. Você precisa viver o país e entender a fundo. Exatamente por isso que a gente está fazendo esse movimento, É. inclusive. Exato. A vinda nossa, né? A gente está muito bem estabelecido no Brasil. A vinda nossa para cá é uma vinda real, né? Então a gente está aqui com sede aqui, com tudo acontecendo aqui, para entender profundamente, porque uma coisa é o que a gente conversa com o franqueado, é o que a gente faz todo o processo. Outra coisa é o que você vive. A gente tava aqui, a gente esperou um pouquinho para vir, comemos aqui perto. Cara, a gente encontrou um lugar que eu falei, porra, esse lugar é sensacional. Vamos olhar, vamos estudar Aqui esse no lugar. meio. Aqui no meio, no bairro ao lado. Aqui. Como é o nome do bairro? Raposão. É o Raposão. O Raposão. Ok. Ok, Ali não. do lado, aqui pertinho. Eu brinquei assim com ele, falei, eu tô almoçando na Coab de Portugal, porque é cheio de prédios, assim, igual no Brasil, sabe? E eu tava com o Mac na mesa, o celular aqui, eu falei, olha, onde é que você senta assim no Brasil e deixa tudo, esquece, tranquilo. não vai, é tranquilo, a segurança. É. Eu tô muito feliz, muito esperançoso. Uhum. Então, eu acho que dicas que vocês estão dando, fazendo, olha, vem para Portugal, vai investir, não importa o seu segmento, vive a cultura, Exato. se joga, sai um pouco Da bolha. da bolha. Você quer aprender inglês nos Estados Unidos? Não conviva com brasileiro. Exatamente. É a mesma coisa. Passe fome, mas você vai aprender a falar. Exato. Não é? Pede errado. Pede errado. Exato. Olha, eu tava na Espanha com a minha esposa agora em maio, em Sevilha. Aí ela olhou o negócio lá, ela leu, né? Ela falou assim, isso aqui é bochecha de porco. E não era dobradinha, que a gente fala no Brasil. Aham. É bucho, né? Eu não sei como é que fala aqui, mas... É dobradinho. É tá? dobrado. Dobradinha, sei mas é lá. muito parecido, mas escrito em espanhol. Aí a hora que chegou, e ela não come. Aí chegou aquilo na mesa, eu olhei e falei, puxa, será que ela pediu isso? Tipo assim, mas a gente já aprendeu. A hora que eu Exato. olho ali, já sei que não é. Se Exatamente. tem alguém explicando, você não aprende. Então, se jogue, não entre, conviva, claro, mas aproveite. Exato. Exato. Aproveite e prepare, porque, assim, acontece em 1, 2 anos. Tenha paciência. Exato. Exatamente. É isso E mesmo, agora, é isso só mesmo. pra finalizar, então, o que seria uma dica que tu, Leandro, ia dar pra um empresário que quer ter um negócio autogerenciável? Qual é, assim, o ponto principal que ele precisa focar? De autosserviço? De... Um negócio que funcione sem ele. Que a coisa tá. funcione sozinha. Primeiro ele tem que aprender a delegar. Acho que é a primeira coisa, e eu tenho dificuldade, eu confesso. Né? Eu delego, mas eu tô sempre acompanhando. Então, delegar não é delargar. Acho que esse é o primeiro ponto. Delegue e acompanhe. Crie pessoas que tenham autonomia. Dê autonomia para as pessoas. A gente está falando sobre isso no carro vindo para cá. Eu tenho um executivo que tem uma autonomia grande, mas não consegue usar porque tem medo. Então, você tem que treinar essa pessoa para que ela não tenha medo de tomar decisões. E seja o step da sua equipe. A equipe errou, não crucifique a equipe. Ensine ela a fazer como quer. Vá lá, corrige e ensine. Então, eu acho que se você quiser ter um sistema de gestão, depois que você está numa certa situação um pouco mais confortável, você tem que ter muito bem pessoas boas do seu lado. Pessoas boas custam caro. E, ao mesmo tempo, você precisa deixar as pessoas agirem. E olhar, vai doer, eles vão errar, aí você vai lá e corrige uma vez, 2 vezes, aí eles vão aprender. Então, eu acho que equipe é tudo hoje para você. Para um empreendedor, né, Rafa? Para um empresário, a equipe hoje
você tem que estar de olho nela, você tem que estar acompanhando ela, você tem que gastar em treinamento. Você acha que é caro gastar para treinar uma pessoa? Você não sabe quanto custa ter uma pessoa sem treinamento. Exato. Nossa. É muito mais caro. Exato. Então, assim, invista na sua equipe, traga pessoas, dê cultura. Na nossa empresa, a gente faz laboral de sexta-feira, que pega todo mundo do escritório, fica lá 20 minutos lá na praça, na frente do nosso escritório, fazendo exercício. Pô, aquilo vai ajudar? Claro que não, mas a integração entre as pessoas, a cumplicidade, é que nem casamento. Você querendo ou não. Você vai Às lá. vezes você não tá muito afim pra fazer. Vamos. Vamos, que alega, um dá todo risada e mundo. tal, tem a brincadeira que faz um com o outro. Por quê? Porque aquilo cria, é que nem casamento. Tem uma hora que o casamento, não é que acaba o amor amor vira comum. O que vale é a cumplicidade. Exato. É a cumplicidade, então você tem que criar uma cumplicidade na sua empresa que as pessoas têm que remar para o mesmo sentido, para o mesmo caminho. Um parênteses para terminar, para você ter uma ideia que a gente fez isso agora no começo do ano, eu peguei todo mundo e levei para fazer rafting numa cachoeira numa cidade lá perto. Mas por que isso? Porque nós fizemos 5 botes, com 4 pessoas em cada bote. E aí eu queria ver como é que as pessoas iam se comportar, porque ali precisa de uma liderança. E desse treinamento... nós fizemos isso. Detalhe, os líderes Não da podiam empresa escolher. não podiam ser líderes. Eu peguei Tinha que todo ser mundo da outras empresa pessoas. e falei assim, olha, líderes, vem pra cá, vem pra direita. Eles vêm pra cá. Falei, olha, eu preciso de um líder, eu preciso de 5 líderes aqui. Porque eu tenho 5 bots. Líderes, vocês não podem ser líderes, vocês serão liderados. Ah, brutal. Aí Muito difícil. as pessoas vieram 5 líderes. Eu falei, agora cada um escolhe o seu, a sua equipe. 4 pessoas para cada um. E foi. Deste treinamento, saiu um talento que está com a gente na área comercial. Fantástico. Incrível. Então, você tem que pegar a sua equipe e colocar ela em sinergia. Fique de olho, fique atento na sua equipe. Porque se você tiver sinergia, se a pessoa estiver remando do mesmo lado, tiver com o mesmo objetivo que o seu, pode ficar em casa, pode ir para Portugal, que vai dar certo. Vocês são casados, né? Confio no outro. A minha esposa está lá. E eu tô aqui. Nós estamos há 10 dias afastados e as coisas estão acontecendo. Ela está cuidando. Ela está cuidando, Isso é fazendo o incrível. papel que ela tem que desempenhar na empresa e eu estou fazendo o papel que eu tenho que desempenhar aqui. Isso é incrível. Não discuta na frente de funcionário, resolva os problemas fora dali. É muito importante isso. Cria uma estabilidade dentro da sua empresa. Uhum. Não importa. Ali são 2 pessoas que trabalham juntos, são sócios e não marido e mulher. Exato. Um parênteses muito legal, não só de esposa e esposa, os problemas sempre sobem. Eles nunca podem descer. Então, não importa para quem seja. Se você é de operações, você vai reclamar com o seu coordenador. O seu coordenador vai reclamar com o seu diretor. O seu diretor vai reclamar com o dono, com o CEO, com o founder. Aí cada um dá um nome. Então, sobe, nunca vai para baixo. Porque você contamina time. Sim. E isso é algo extremamente difícil de você limpar depois. Yeah. Então, só sobe. Ok. E agora, Rafael, para finalizar, qual seria a dica assim, crucial que tu daria para o empreendedor que quer investir em marketing, mas ainda não tem um orçamento assim muito estendido para investir? O que tu acha que ele tem que fazer no primeiro momento? Planeje, execute e analise, porque o grande problema hoje é você planejar, executar e não saber o resultado. Se você investe um X e você não sabe o retorno que tem, esse X pode ser bom ou ruim, você nunca vai saber. Se você Exato. investe um X e tem retorno de 10X de análise, que você tem o seu número, aí você pode evoluir. Então, assim, a gente faz muito isso com os nossos franqueados, que é basicamente uma pessoa em desenvolvimento também dentro desse cenário. Então, assim, analisa, olha os dados, vê o que está acontecendo, faz DRE. Muito empresário hoje não faz análise de resultado. E assim, a gente olha muito o marketing, é extremamente importante, é a ponta da lança, mas, cara, se você não souber o resultado que você está sabendo, e aí as sopa de letrinhas que a gente tem, né? O ROI, o CAC e todas as coisas de retorno sobre o investimento e tudo que está acontecendo, você não vai saber se é bom ou ruim. Exato. Eu e o Leandro só estamos juntos até hoje como parceiro, porque eu, como agência, e aí muitas agências erram nisso, não trazem relatório, não mostram o resultado. No Brasil a gente tem um ditado muito grande, não sei se aqui tem esse, mas galinha que bota canta. Então, assim, Não tem? Não. A gente fala assim, Vai ter que o explicar. ovo é igual, né? Por exemplo, a galinha bota um ovo. Como ela não tem sentimento naquele ovo,
Se ela sair daquele ovo e outra galinha sentar, ela vai chocar o ovo e o pintinho vai chamar a galinha de mãe. Então, por que a galinha canta quando bota ovo? Porque foi ela que fez. Foi ela que fez. Ok. Então ela avisa todo mundo o que ela fez, né? E é o comprometimento, né? A gente também tem a Exatamente. brincadeira da galinha e do porco, né? Que a gente tem um que é comprometido e o outro participa. Por exemplo, eu vou comer um lanche, né? Um X-bacon, né? Que vai alface, pão, alface, ovo, queijo e bacon, né? Então a gente fala assim que a galinha, ela participa. Ela vai lá, bota o ovo e vai embora. O porco, né? Para dar o bacon, ele morre. Então ele tá comprometido. Ó, Então quem é que tá comprometido dentro desse jogo aí? Yeah. Exatamente. é isso. Então é isso. Perfeito. Ok. Então pronto, queres fazer o fechamento então aí? Não? Então, queria agradecer por essa conversa, foi muito boa. Muitos Te insights, dou muitos muitos insights, vai dar muitos perfeito. cortes bons. Vai. Compartilha com a gente. Quero né? todos. Pode Eu quero o material é bruto depois. Não, quem vê esse podcast sai franchisado. Ah, por favor. Exatamente. Ó, entra lá na nossa rede social, lavateria.com. Eu vou cobrar minha comissão. Ah, pode Atenção. deixar. É, já agora, digam as vossas redes sociais, as redes sociais também Exatamente. da lavataria, para o pessoal que está a assistir e que quer acompanhar vocês, quer acompanhar a vossa rede social. Aproveitem também esse momento para dizer aí qual é o vosso Instagram, enfim, o que vocês Vamos lá. Arroba. A gente tem no Instagram, né? A gente usa muito o Instagram, que é Lavateria Oficial. Ok? Depois tem Lavateria Oficial, lavateriaeuropa.oficial. Ok. Essas são as duas redes institucionais. Aí tem a minha, que é oficial.leandrolavateria. Então, siga lá. É legal também. Pode seguir, pessoal. Tem bastante coisa lá que a gente posta. Aí tem a do Rafa. Meu é Rafael Del Ré. Bem simples. Não tem outro, né? Não tem Precisa outra, ver. é dificílimamente você vai encontrar outra. Ok. Sigam a gente tem bastante coisas legais assim que a gente coloca. Tem muitas dicas que a gente dá de como lavar roupa. Eu faço bastante coisa, bastante vídeos legais. Eu gosto de fazer isso, de falar sobre isso. Eu gosto de dividir, eu gosto de transmitir coisas para as pessoas. Hoje eu tenho muita gente que fala, cara, você me falou um negócio há 5 anos atrás. E mudou. Eu falei, é mesmo? Então me paga um pouco por isso. Boa, então pronto. Tu que estás aí em casa, obrigado por teres assistido aqui mais um episódio do nosso podcast. Subscreve aqui o canal se ainda não subscreveste. Se realmente esse episódio fez sentido para ti, dá o like. E temos aqui os comentários à tua disposição para tu poderes sugerir novos temas para novos episódios. E é isso, vemo-nos no próximo episódio.